Como que vocês estão? Coisa linda, gente. Voltamos, não voltamos? Voltamos, graças a Eu Deus. sei que você estava ansioso para o nosso retorno. Tem sido lindo, né? A gente tava melhorando, não é verdade? A gente estava aprimorando isso tudo. Essa pausa foi para que a gente pudesse aperfeiçoar, meu irmão. Mas estamos de volta e estamos com tudo, irmão. O seu, o meu, o nosso. Alguém tem que falar. Voltou com a corda toda, irmão. E eu tô até arrepiado, Robert. Aqui, ó. Meu Deus, com o convidado que a gente tem aqui hoje com a gente, irmão. Para você que não conhece a gente, meu nome é Robert, eu sou o seu anfitrião. E tá aqui do meu lado o nosso ilustre Cássio, gente, olá, queridos! Não quero por nada. Já começa aí, ó. Já dá o like aqui, ó. Deixa seu like, comenta, compartilha. E, meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo, tem aqui uma parada escrita aqui, ó. Inscrever-se. Clica ali. Quando você só fica tranquilo quando tiver assim, inscrito. Aí, irmão, glória a Deus, você vai receber chuva de bênção na sua casa. Não custa nada, né, mano? Custa nada. Para aí o que você tá fazendo agora. Clica lá. Clica no botãozinho também do likezinho, comenta alguma coisa e ajuda a gente, porque eu tenho certeza que essas mensagens que estão sendo produzidas aqui têm abençoado sua vida. Amém. E a gente quer chegar em outras pessoas, né? É verdade, irmão. Comenta qualquer coisa, nem que seja... Olha só, você gostou desse look do Robert, a camisa do abacaxi? Irmão. Olha que coisa linda, meu irmão. O homem é muito estiloso mesmo. Sou quase o quê? Um pregador pentecostal da palavra. Mas então, gente, vamos às boas notícias, às boas novas. Nós estamos aqui com um convidado muito especial, mas muito especial mesmo. Um homem que, além de ser um pregador, ele não é só um convidado, ele é um homem que já tem o nosso coração. Ele é um amigo querido que Deus colocou no caminho. Não tem o que falar, não. O homem prega, canta, dança. O homem é cantor de pagode, escritor. O homem joga em todas as exposições. Irmão, em respeito, a gente está aqui com o nosso querido amigo pastor Leandro Almeida, pastor da Lagoinha de Caxias. Essa de dança aí, rapaz, de dança na cabeça do diabo. Né? Tá sapateia lá, né? Tá dançando com força. Coisa linda, coisa linda. Muito bom estar aqui com vocês. Amém. Tenho certeza que vai ser um papo muito agradável e vai abençoar muita gente que tá aí. Alguém tem que falar, a gente, né? Vamos lá. Se prepara. Não, além da introdução, queria agradecer de verdade aqui, porque eu sei como é que a vida do senhor é corrida. E a gente conseguiu encaixar um tempinho em nome de Jesus. Eu sou homem de fé. Deu certo, né? Deu certo, glória a Deus. Mas o senhor tem nosso coração, não é uma coisa que a gente fala, é uma coisa que realmente sai de dentro. Nós amamos a sua vida e é um privilégio, uma honra de verdade ter o senhor aqui com a gente nesse projeto. É um sonho que está se realizando nosso e eu tenho certeza que pessoas vão ser edificadas com esse episódio de hoje. Amém. Muito obrigado de verdade. Vamos lá? Tamo junto. Preparado, pastor? Bora, manda pra cá. Então vamos lá. Pastorzão, a gente sabe que hoje o senhor é um pastor de campos, né? Hoje está pastoreando a incrível Lagoinha Caxias, está fluindo, está gigante, né, pastorzão? Hoje está quantos membros já? A gente já está com 2.000 pessoas ali em um ano de igreja, Se isso não é avivamento, eu não sei o que é, irmão. Não sei o que é. Mas, pastorzão, como é que chegou? Como é que você fez? Vou decidir ser pastor. Como é que nasceu esse sonho dentro de você? Rapaz, eu nunca quis ser pastor. Na verdade, se nasceu, né? Como é que é o Leandrinho hoje? Eu nunca quis ser pastor, eu nunca quis ser crente, a falar assim, né? Primeiramente. Eu odiava crente, por conta do estereótipo que era passado mesmo, não que eu conhecesse, né? Enfim, muita gente não conhece, ouve falar e pensa que é daquele jeito, então... Enfim, se tivesse um crente passando numa calçada, eu saía, ia para outra calçada. Tipo assim, minha irmã converteu, meu tio, meu irmão. Minha irmã colocava diante do trono, eu tirava e colocava sorriso maroto. Meu Deus. Falei para você que ele era pagodeiro. E eu creio que minha família, meus irmãos ali, meu tio começaram a orar por mim. E no dia 26 de abril... Eu tinha, no dia 25 de abril de 2003, eu tinha feito um show, chegado bem tarde da noite, madrugada, 5 horas da manhã em casa. Acordei meio-dia, já namorava com a Aline, que hoje é minha esposa, né? E quando eu levanto, meio-dia, assim, desse sábado, dia 26 de abril de 2003, eu viro para minha irmã, que também chama Aline, por sinal, e falo para ela assim, olha, vai ter culto na sua igreja hoje? Ela disse...
Do nada, Do nada, irmão, do nada. Do nada não, né? Tinha um por Depois trás, eu entendi, assim, né? Toda aquela oração por mim. Isso. O Espírito Santo já estava trabalhando na minha vida. Vai ter culto na sua igreja? Ela, não vai ter culto não, mas está tendo um congresso de jovens no colégio tal, colégio Getúlio Vargas, em Resende, que a nossa igreja está promovendo. Tal. Eu falei assim, então você espera que eu vou buscar a minha namorada, a Aline, e eu vou na sua igreja hoje. Mas a Aline já era crente? Não. Aí, a minha irmã quase perde a oportunidade, porque ela falou assim, o quê? Você vai na igreja? Eu falei, quase perde a oportunidade, né? Eu falei, eu vou. Aí eu fui pra casa da minha namorada, Aline, pensando assim, rapaz, o que eu falei? Só que eu sempre fui assim, cara, tudo que eu entrei de cabeça, sabe? Então, tudo que eu falava, eu tinha que cumprir, né? Eu não sei, mas sempre fui desse jeito, sempre fui muito intenso nas coisas onde eu entrei. Eu comecei a ser músico na noite, tocar na noite com 14 anos de idade, uma criança. Eu olho hoje uma criança de 14 anos e falo assim, meu Deus, como que minha mãe deixava isso, né? Não, e a gente não consegue nem olhar pra você hoje, imaginar essa cena, você tocando na noite. Cara, eu tocava de quinta a domingo na noitada, Resende, Rio de Janeiro, viajava e por aí Qual vai. Qual estilo de música você gostava? Pagode, era pagode mesmo. Ele tá perguntando que ele quer ouvir, né? Ele quer ouvir. Era pagode de calça vermelha, topete louro, era daquele jeito. Mentira, eu não consigo. Era desse jeito, mas era desse jeito. Mas é o improvável, né, irmão? Deus trabalha dessa maneira. E aí, cara, eu fui pra casa da minha namorada. Por que eu falei isso? Eu não gosto de igreja, eu não gosto de crente. Mas já que eu falei pra ela que eu vou, ela vai estar me esperando. Então agora eu tenho um compromisso. Caramba, cheguei na casa da minha namorada e falei assim, olha, assumi um compromisso com a minha irmã. Qual? Nós vamos na igreja. A Aline ria. Por quê? Nós vamos na igreja? Eu falei pra ela que a gente vai, agora ela tá esperando. Não tinha negócio de celular na época direito, então não era WhatsApp, não tinha mensagem pra mandar e desmarcar um compromisso assim, não era assim, né? A vida não era desse jeito. Cara, beleza, a gente foi pra lá naquele dia. No Colégio Municipal Getúlio Vargas, na quadra do colégio, montaram um trio elétrico, era um congresso de jovens, nunca me esqueço, tinha uma faixa no trio elétrico escrito Tese de Tiago. Só que eles colocaram assim, jovens, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Isso no congresso de jovens. No congresso. Aí, como eu sou músico, o pessoal do louvor tocando, eu fiquei prestando atenção. O pessoal errou ali e tal, não sei o quê. Aquela coisa toda. Aí o pastor Mário Augusto, nunca mais eu achei esse cara na vida, mas eu não esqueço o nome dele. Mário Augusto pregou. E eu tava prestando atenção. Aí saí, não prestava atenção, o que você tá falando? Mas quando ele fez o apelo, por isso que hoje eu sou intenso no apelo. Eu fui ganho por intermédio do apelo, foi um apelo. Se o cara não fizesse o apelo naquela noite, eu não sei se existiria o pastor Leandrinho, né? Então assim, um apelo pra mim tem que acontecer. Eu fico muito chateado com igrejas ou pastores. Eu fico muito... Sinto um pesar, sabe assim? Puxa vida, é uma oportunidade que aquela pessoa tem pra mudar de vida. Eu mudei de vida por causa de um apelo. E não insiste, né, naquela situação. Exatamente, cara. Então assim, eu fico fazendo apelo. Se deixar, fico 20 minutos fazendo apelo. E no 20º minuto vem alguém e eu falo assim, uau, valeu a pena. Vale a pena ficar 20 minutos fazendo apelo. Porque é o destino de uma pessoa que tá mudando. Que eu já fui em muitas igrejas, pastor. Você viu o pregador, ele construiu aquela mensagem poderosa. Aí a gente é acostumado com Lagoinha, né? A gente sabe que o final é o grande finale, né? O grande finale. Aí, irmão, ele veio, entregou a mensagem, o microfone pro pastor, presidente do local, né? E não fez um apelo. Aqui ele chegava a murchar a gente. Eu falei assim, irmão, na hora de colher aquilo pelo qual ele estava lançando a semente, ele... Enfim, aí, cara, na hora que aquele pastor faz o apelo, aí que começou algo poderoso a acontecer, mas sobrenatural. Ele foi insistente também no apelo? Eu não lembro se ele insistiu muito. Por quê? Ou se você já estava Você vai entender, você vai entender o porquê que eu não lembro. Eu não lembro de mais nada que aconteceu ali direito assim. Porque quando ele falou, Jesus quer mudar sua vida, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu
eu senti um arrepio da planta dos pés ao alto da cabeça, irmão. Eu não sabia o que era aquilo, eu comecei a chorar. Uma lágrima escorreu dos meus olhos assim, e eu fiquei numa crise, naqueles segundos ali, tipo assim, o que tá acontecendo? Por que eu tô chorando, cara? Por que eu tô chorando? Por que eu tô chorando? Eu fiquei com uma aflição dentro de mim, eu não sabia o porquê que eu tava chorando. Porque assim, se você já foi da igreja e tá voltando para Jesus, você conhecia tudo. Você sabe assimilar, né? Eu não tinha lido nada da Bíblia, eu não sabia de nada, eu não tinha contato com o evangelho, nem com o evangelho, eu não tinha nada de nada. Então era extremamente cru. E aí, eu nessa aflição, de repente a minha irmã que estava do meu lado, ela tocou no meu ombro. Quando ela toca no meu ombro, eu desabo a chorar igual uma criança. Quando eu fui ver, eu estava lá na frente. Eu saí do meu lugar, fui lá na frente. Nesse mesmo dia eu fui batizado no Espírito Santo. Meu Deus. Lá na frente. Eu olho pro lado, quem estava do meu lado? Aline, minha namorada. Nós convertemos depois de 1 ano de namoro, mesmo dia. E aí, quando eu me dei por mim, eu estava sentado numa cadeira, com a boca toda dormente, meu corpo, sabe assim, parecia que eu estava subindo em alguma coisa, eu estava tão leve, eu sei que para uns é um processo mais lento e tudo mais, mas na minha vida aconteceu assim de uma forma bem radical mesmo, sabe? Eu olhei e já tinha acabado o evento, cara. Só vi as cadeiras vazias. E o pastor desceu lá do trio elétrico e veio apontando para mim. Lembra que eu tocava numa banda, num grupo de pagode e tal? Ele veio apontando para mim, cara. E ele falou coisas que eu vivo hoje na minha vida. Meu Deus. 18 anos depois, assim. Meu Deus, coisa linda. Que eu vivo hoje. Ele falou, olha, Deus tem um propósito na sua vida. Ele vai fazer você viajar por tantos lugares anunciando o evangelho. Eu não sabia o que estava falando. Nem tinha noção do que ele estava falando. E outras coisas muito específicas, para não ser muito genérico assim, que ele trouxe, né? Ele falou que Deus me daria um povo para cuidar. Coisas assim que na hora eu não entendia nada. Eu tava em êxtase naquele momento. A única coisa, cara, que eu falei para esse pastor foi o seguinte, eu consegui falar para ele assim, e ninguém me falou nada. Então, naquela experiência ali, a primeira pessoa com que eu falei foi esse pastor. Eu falei para ele assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu toco numa banda e eu não sei o que está acontecendo, eu não quero mais fazer isso. Meu Deus. Meu Deus. Ninguém me falou, irmão. Que loucura. Eu não sabia que, tipo assim, crente não tocava, não tinha, enfim, é que pode ou não pode. Hoje eu tenho uma outra mentalidade, mas isso é de você. Tinha uma fala, né, que fala, não, você não pode. Porque na época tinha isso, não pode, não exato. Pode. E aí, cara, olha o que o pastor, era um congresso de uma igreja metodista, que é a igreja onde eu fiquei, né, naquele tempo, e o pastor era um pastor assembleiano. E o congresso era de jovens, então olha que doideira. O pastor vira pra mim e fala assim, ó, Deus tá mandando. Aí eu falei pra ele assim, mas pastor, amanhã tem show e eu também não quero mais ir, eu não vou, eu não quero mais fazer isso. Cara, você acredita que o pastor virou pra mim e falou assim, você vai, Deus tá mandando você ir tocar. Porque hoje eu entendo assim que era uma instrução divina muito específica pro meu momento, pra mim. Sim. Deus vai mostrar pra você amanhã o que tá acontecendo hoje. Ó, que doideira. Curioso. Cara, eu fui pra casa da minha namorada, levá-la, né, em casa, levar de ônibus, né, porque não tinha carro, não. Era 18 anos de idade que eu tinha. De ônibus e tal. Cara, eu sentei no sofá, eu comecei a falar em línguas. Meu Deus. Eu não sabia, ela ficou desesperada, o que é isso e tal, não sei o que. Tá passando mal. Foi maior doideira, assim. Enfim, aí no outro dia, cara, eu assim, já que o pastor falou, eu vou. Eu fui tocar, irmão. Eu fui fazer um show na Festa do Peão, muito conceituada ali em Mauá, aqui no estado do Rio de Janeiro. Cara,
quando anunciaram a entrada do grupo, eu sempre fui divertido, né, e tal, no palco, brincava muito, dançava muito. Não, é até hoje, né? É, esse dia, cara, eu entrei... Eu falei que ele era dançarino. A irreverência ele traz até hoje. Eu entrei, cara, esse dia eu entrei no palco, assim, eu já percebi que eu tava diferente. Uhum. Quando eu entrei no palco... O que eu tô fazendo aqui? Exatamente, caramba, o que eu tô fazendo aqui? E Deus me deu uma experiência muito forte. Que experiência que foi essa? Eu sentia, eu via, é como se eu tivesse saído, eu não saí, tá, gente? Uhum. É como se eu tivesse saído de mim, assim, e me visse tocando, e eu conseguisse enxergar tudo ali em câmera lenta. Eita, eu acho que Então, comigo isso. então, cara, eu me via tocando e me dava nojo do que eu tava fazendo. E eu olhava pro público. Aí, cara, que foi assim, eu fico até arrepiado só de pensar nisso. Porque, pra mim, apesar de fazer 18 anos, quando a gente grava isso aqui, a memória é muito fresca com relação a isso. Porque eu vivencio tudo aquilo. Eu via, cara, assim, as pessoas em câmera lenta dançando, se pegando. Eu lembro que eu vi uma mulher com um copo de cerveja na mão em câmera lenta e aquilo me dava nojo. Eu falava, a questão era, cara, como que eu fiz isso por 4 anos na minha vida? Porque dos 14 aos 18 eu fazia isso de quinta a domingo. Eu sentia nojo. E aí me veio o pastor falando lá, Deus vai te mostrar o que você viveu hoje. Então, eu já não era mais o mesmo. Assim, o que Deus me mostrou? Que aconteceu uma transformação na minha vida. Eu lembro que eu saí do palco, durante o show, assim, chegava um perto de mim e falava assim, o que houve, cara? Você tá quieto, tá calado, tá tudo bem? Eu tocando aqui, não, tá tudo bem sim, tá tudo bem. Quando terminou o show, nós paramos na casa do líder da banda. Eu falei, gente, eu preciso falar uma coisa com vocês. O que foi? Eu sabia que tinha alguma coisa e tal. Então, hoje foi meu último dia. Eita. Cara, deu aquele silêncio, assim, ó. Aí o líder da banda tocou no meu ombro, assim. Espírita ele. Tocou no meu ombro, assim, e falou assim... Aí eu expliquei, eu falei assim... Eu não sei o que aconteceu. Caramba. Eu não sei explicar pra vocês o porquê. Você falou pra eles o porquê? Falei pra eles, assim, ó... Ontem eu fui num culto e agora eu sou de Jesus. Eu não sei explicar ainda o que é isso. Eu falei desse jeito. Não sei explicar o que tá acontecendo comigo... Mas eu não quero mais fazer isso. Eu empresto meu violão para quem quiser aí. Mas para mim foi o último. Deu aquele silêncio. Às vezes eu acho que Deus quis, isso aconteceu comigo, de Deus me mandar pro lugar para eu ver que eu não pertencia mais a Ele. Aconteceu exatamente igualzinho que aconteceu com o senhor. Porque foi quando o senhor conseguiu se ver aquilo que era natural e você... Gente, que loucura. E eu, no meu caso, ainda aconteceu de uma pessoa que tava no lugar e falou assim, o que você tá fazendo aqui? Aí eu, não sei. E fui embora. Você falando faz muito sentido, porque é como se fosse assim, a última experiência como músico tocando pagode que eu tive, não foi com o pagode, foi com Deus. Aí, é verdade. Olha só, isso é né? Que doideira. Forte, aí esse líder da banda tocou no meu ombro e falou assim, melhor decisão que você tomou na sua vida. Meu Deus. Que nem congregava, né? Não, ele era espírita, irmão. Aí. Ele batia o tamborzão lá, tal. Aí, o cara que falou comigo, o que você tá fazendo aqui, foi o espírito que falou, meu irmão, vai lá. Não, no seu caso, porque eu acho que quando Deus trabalha, tudo coopera. Sim. Ele usa até quem tiver de usar e fala, meu irmão, é isso aí. Aí, irmão, eu no outro dia, segunda-feira, 7 da manhã, onde eu tava, na igreja, reunião de consagração. Eita, glória. Já começou bom, bem, já começou lá no manto. Aí, eu não sabia o que era profecia, o que era dom espiritual, essas manifestações. Rapaz, um irmão virou pra mim e falou assim, eis que te levanto como ministro de louvor nessa terra e tal, não sei o quê. Cara, eu lembro que os meus primeiros momentos como novo convertido, Deus usou muitas pessoas pra falar muitas coisas que eu vivo até hoje, assim, coisas que... Não, tem gente que falou coisas que eu nunca acreditei, de verdade, sabe? Nunca acreditei e aconteceu. Eu tô vivendo. Por quê? Eu era o menino que ia na casa da avó,
com a minha mãe, meu pai, eu ficava grudado na minha mãe porque eu era extremamente tímido. Sim. Pra abrir geladeira e pegar água. Não é que minha avó era brava, não, não. Vai, meu filho, pega. Não, vó, não quero. Então, tipo assim, falar pra mim que eu viajaria Brasil todo pregando, irmão. Mas a sua timidez sempre existiu, até mesmo quando você tava lá tocando lá? Ou... Ela sempre, ela existiu até até que o momento ponto da noite, né? Até que foi antes, porque minha mãe percebeu que estava me atrapalhando em tudo. Minha timidez era tanta que estava me atrapalhando. Minha mãe me colocou com 9 anos de idade, não, 11 anos de idade, 11 para 12 anos, numa escola de teatro. Eu fiz um ano de teatro, com o objetivo de tirar a timidez. Eu fiz também. Entendeu? Então, eu fui pro teatro. Aí eu melhorei na escola, porque tinha apresentação de trabalho e tal. Então, isso me ajudou um pouco. Mas, cara, a timidez sempre ficou. Eu nunca fui um cara... Eu falava assim, cara, como que eu vou arrumar novos amigos? Eu não sei. Até hoje, pastor? Até hoje. Sobe no altar. Até hoje, tipo assim... As perninhas meio... tem gente que fala, pô, conheci fulano. Cara, se eu encontrar com fulano, eu vou ficar assim com ele, ó. Oi, tudo bom? Eu não sei, entendeu? Não tem. Então, aí tem gente que fala assim, pô, mas você conhece fulano. Cara, foi tudo no fluido, porque eu não sei essa parada de vamos lá, vamos forçar aqui. Não é forçar, mas vamos estabelecer amizade aqui. Olha que situação cômica que aconteceu nessa reunião de oração lá no primeiro dia. Deus vai me levantar como ministro de louvor. Eu chego em casa, meu tio, irmão da minha mãe, morava com a gente, tinha convertido, e eu falei pra ele assim, tio Joãozinho, olha, o irmão falou lá assim, isso que te digo, não sei o que é isso? Ele falou, é Deus falando através do irmão. Ah, tá, então tá. Então, eu acho que eu vou ser um homem muito influente. Deus falou que eu vou ter um cargo no governo. Isso no primeiro dia de conversão? Primeiro dia. Meu Deus. Deus, então, se foi Deus usando o irmão, Deus falou que eu vou ter um cargo no governo. Ele, é mesmo? Como assim? É. Você vê como eu era cru. Eu não sabia de linguagem de crente. Nada. Aí ele falou, mas o que foi dito lá? Aí eu falei assim, então, o irmão falou que... Se o irmão foi usado por Deus, não foi Deus, né? Deus falou que eu seria ministro de louvor. Eu não lembro se tem esse cargo no governo, mas tem ministro da educação, ministro da cultura... Tem ministro do louvor? Aí ele riu. Não, aí que ele foi me ensinar o que era ministro de louvor. Olha só que coisa, né? Tem gente que fala levita, né? É, o levita. Aí eu falei, é isso? Mas como que o cara sabe que eu toco? Não, Deus sabe que você toca. Então Deus usou a vida dele para falar isso para você, porque sabe que você é músico e tudo mais. Então eu comecei a engatinhar mesmo. O Nick vinha na minha casa todos os dias praticamente. Ele me deu uma Bíblia azul, já estava velhinha, eu tenho ela até hoje, tá sem capa. E todo dia ele vinha me falando de Davi. Meu Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi e Saul, Davi e Golias. Ele vinha, e eu vejo isso como um discipulado, né? Ele ficou me discipulando ali e tudo mais. Quem, o rapaz? Nick. Nick era o quê? Ele era um ministro de louvor da igreja. Sim. Um dos ministros de louvor da igreja. Cara, com 3 meses na igreja, eu já estava no louvor. E a igreja metodista, pelo menos a que eu fazia parte, não era assim que aconteciam as coisas. Precisava ver classe de batismo, aí ficava um ano para depois começar a servir. Patente alta. Tem que passar por um processo todo. Processo longo. Antes de eu batizar, eu estava no louvor. A pastora da igreja deixou e tal, assumiu essa bronca. Batizei depois. 1 ano eu era o vice-líder do Ministério de Louvor. Aí depois me tornei o líder do louvor. Com 3 anos de convertido, eu deixo tudo na minha cidade e vou para Belo Horizonte fazer seminário, fazer o carisma. É isso que eu queria saber. Como é que... O que linkou ministro de louvor, seminário teológico? O que linkou? O que te fez, assim, aflorar para isso? Não, irmão, eu quero mais. Eu quero conhecer, mas quero mais. Eu acho assim, a gente conversando, a gente vai apurando muito melhor as coisas, né? Eu penso que a maneira como Deus começa uma coisa na nossa vida, ele... Não porque Deus está limitado para fazer, mas é pelo modo como a gente entende o trabalhar de Deus, né? Então, eu tive uma experiência espiritual muito forte na minha conversão.
E todos os movimentos da nossa vida foram a partir de experiências muito fortes com Deus. Então, eu nunca me movi baseando-me numa necessidade, baseando-me num cenário. Eu sempre me movi baseando-me numa direção de Deus, ainda que parecesse a coisa mais esquisita da vida. Então, quando fala de música, eu achei que eu ia continuar, ia fluir e tudo mais, né? Mas Deus tem a sua maneira de trabalhar. Eu era vice-líder do louvor e tinha um líder, Marcelo. Marcelo pega pra mim e fala assim um dia: Leandro, vai ter um congresso do Diante do Trono em Belo Horizonte. Vamos? Falei, cara, que congresso? Vamos ficar aqui mesmo e tal. Eu nunca tinha ido em outra igreja. Nunca. Aí pagamos lá R$50 e fomos, na época. 2006. Não, 2005. Comprava muita coisa. 2005. 2005. Cara, nunca tinha pisado em Belo Horizonte. Fomos lá no estádio do Mineirinho. Chegamos lá. Lá eu tive uma experiência com Deus. Era gravação. Era o congresso, vários dias, e nesse congresso teve gravação, né? Teve a gravação do primeiro CD do pastor André Valadão, Mais Que Abundante e tal. Eu tava lá. Alô, Dedé, se você estiver assistindo a gente aqui, Dedé, te amo, tá, amigo? Alô, Dedé, se você estiver assistindo a gente aqui, nós vamos até aí para entrevistar você, irmão. Com força. E aí, cara... Só mandar a localização. É longe. É longe, tá? É longe. Aí, lá no meio, cara, assim, tudo acontecendo, e eu assim, o que eu tô fazendo aqui, irmão? Que esse negócio grande... De repente, eu tenho uma impressão no espírito assim, ó. Você vai vir pra cá. E aí eu ouço... Ninguém falou com Ninguém vocês. falou nada comigo. Foi Deus mesmo. Por quê? Eu me converti... Deus usava muitas pessoas para falar comigo, coisas que ele queria falar. Aí isso começou a ficar mais raro. Não é que Deus estava parando de falar, é que eu estava amadurecendo. Ele já deu a instrução, né? Ele quer falar comigo, né? A gente tem a Bíblia para obedecer. Tem gente que pira, né? Nossa, Deus não usa mais ninguém. Não. O propósito de Deus não é eu ficar usando pessoas para falar com você. Muito por isso também. Isso aí. É que você ouça a voz de Deus, é que você tenha a sua experiência com Deus. Então, pastor, só um adendo aqui. Então, você acha que quando a gente... Porque isso é uma dúvida de muita gente. Né? Muita gente pergunta, como ouvir a voz de Deus? Quando ele silencia, né, a forma de falar por terceiro, né, por outras pessoas... Na verdade, você acredita que ele está te convidando, na verdade, para um nível maior de intimidade. Ele quer falar com você agora. Não é que ele parou de falar, irmão. Eu também. É que você está preparado para ouvi-lo. É isso. É muito entendeu? Forte. Você está preparado para ouvir direto. E quando você tem essa experiência assim de, cara, eu ouvi Deus falando. E aí é onde eu quero desmistificar aqui, porque muita gente fala assim, poxa, como é que é ouvir Deus falando? É uma voz audível? É o quê? Porque o pessoal fala que é no espírito e põe a mão na barriga. É uma vozinha que fica, né? Eu nunca ouvi voz na minha barriga, a não ser um... É gás, irmão. Né? E eu falo assim, tem um provérbio que vai falar assim, sobre tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ele é confuso se você for interpretá-lo assim. Sim. Pô, sobre tudo que deve guardar, guarda o coração. Meu coração está guardado dentro de uma caixa de osso aqui dentro. Então, peraí, então é para ser interpretado. A NTLH, ela traduz esse versículo da seguinte forma. Tome cuidado com o que você pensa, porque sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Sim. É verdade. Né? Antigamente tinha... Aí faz mais sentido, né? Fazer, uau! Então, antigamente tinha aquela impressão de que o coração era a sede dos pensamentos, das emoções humanas. Depois foi se entendendo que, na verdade, não, né? É a mente. Eu entendo isso. Toda vez que eu leio na Bíblia coração... Então, Deus falou ao meu coração. Meu coração está pulsando sangue. É isso aí. O que é o coração? Ele falou, bate, continua batendo. Né? É o âmago do ser humano, ok e tal. É o meu espírito e tudo mais. Onde que eu ouço a voz de Deus? Aí eu fui olhando para trás e vendo as minhas experiências de Deus falando comigo. Foi no meu pensamento. Sim.
Sabe? Sempre vai ser. Eu tive um professor de seminário que, no momento de oração, assim, todo mundo orando, e aí ele parava, ele fazia todo mundo parar, sabe? Todo mundo orando, aquele fervor, ele falou, para agora. O pessoal até ficava chateado com ele, ele falava assim, o que veio aí no seu pensamento? Nossa, eu vi isso e aquilo outro. Ele falava assim, você acha que você é tão bom para produzir isso sozinho por você? Eu tenho essa clareza, cara. Olha só, né? Forte, você acha que você é tão bom assim para produzir esse tipo de coisa? Você acha que você tem uma imaginação tão fértil desse jeito para ficar produzindo esse tipo de coisa? Então, quando você está nesse ambiente espiritual, e sua vida também é espiritual, nem tudo que passa na sua cabeça é você. É isso. Tem você coisas é limitado, que são né? Deus. É, cara. Então, eu tenho esse entendimento, sabe? Eu sei que Deus pode. Tem pessoas que têm essa experiência de um anjo apareceu e falou. Ok, eu nunca tive, nunca vi anjo. Eu sei que tem pessoas que têm a experiência de ouvir audivelmente uma voz. Sim. Poxa, a Nós Bíblia temos tem, isso, pô. Isso relatado na Bíblia. Samuel. Sim. Ele ouviu, achou que era Eli, não era. Fala que o seu servo ouve. Então Deus falou, ok, audível, né? Mas também existe essa impressão no espírito. Isso. E essa voz que você é isso, aquilo. Então eu ouvi no meu espírito. Aí fica mais fácil de falar para entender. Você estava no show, você olhou no meio de tudo, a gente estava adorando. Eu não lembro como é que foi, assim, quem tava e tudo mais, mas eu só percebi que me veio a partir da... Olha que coisa, porque foi muito específico, foi muito detalhado, muito detalhado. Eu vou te trazer para cá e a partir daqui eu vou fazer algo grandioso na sua vida. Não foi assim, aqui eu vou fazer, a partir daqui. Aí eu olho para minha trajetória e eu falo, cara... Foi o ponto de partida realmente. Impressionante. Pastorzão, estou insistindo nesse ponto porque existe muita gente com muita dúvida nessa parte, principalmente nessa particularidade do relacionamento do homem com Deus. Você está dizendo para mim que você tomou uma decisão porque você ouviu Deus falar com você e não veio por profeta. Não veio. E o que você acha dessa galera que vive procurando profetas por aí para tomar decisões importantes na vida? Isso nada mais cara, do que um reflexo da sociedade hoje, né? A gente vive num tempo pós-moderno. A pós-modernidade ela trouxe consigo algumas coisas terríveis, como a superficialidade. Então, as pessoas elas já vêm de um contexto de vida superficial. Eita. Então, por exemplo, o trabalho dela, ela não se aprofunda no trabalho dela, ela se contenta em ganhar o salário que ela ganha, e ela não quer aprender mais porque não faz parte da função dela. Então, ela tem uma relação superficial com o trabalho. Aí, relacionamento amoroso, ela conhece uma pessoa num dia, no outro dia já está morando junto com a pessoa. Ela tem um relacionamento superficial. E bota no Facebook um relacionamento sério, né? E aí ela vem para a igreja. Ela vem para Jesus, ela vem para Deus. E ela traz esse padrão de vida para o relacionamento com Deus, que é o quê? Um padrão superficial. Então ela se contenta em ir à igreja aos domingos. Ela se contenta em... Não, cara, eu não vou ler a Bíblia para cumprir o que está escrito, porque dá trabalho. É verdade. Cavar fundo dá trabalho. Sim. Então é mais fácil Aqui, você que ora bastante, você que busca muito a Deus, você que penosamente faz essa parte, tem suas práticas devocionais, você que ora todo dia, você que lê a Bíblia, você que jejua, você que está em contato com Deus o tempo inteiro, tem nada aí para mim, não? Olha aí. Porque ela aceita o fato de que você é um homem de Deus e Deus te usa. Aí, como ela tem essa... superficialidade. Ela vai assim, não... Cara, se eu precisar falar com Deus, eu vou até o homem de Deus. Não tem aquela coisa assim, não, irmão. Sou eu. Cara, você quer ver? Ela leva a superficialidade para a vida de oração. Oração é você falar, mas é você ouvir Deus. Sim. Então a pessoa, mas agora eu oro. Tudo bem, mas ela ora assim, ó, Senhor, abençoa o meu dia, faz isso, me dá. Ela levanta e vai.
eu imagino Deus assim, ó. Eu tô... Posso falar? Volta aqui, volta, né? Então, não tem um relacionamento... Transformamos Deus no nosso psicólogo pessoal. Exato. Mas isso é reflexo, cara. Por exemplo, amigo. Tem gente que ela tem um amigo, mas o amigo não tem ela como amigo. Sim, é verdade, tem muito. Por quê? Ela só fala, não tem e às vezes o cara a reciprocidade, entendeu? E ainda fala assim, pô, fala pra caramba. Exato. Eu penso que nessa questão de... Até quando o senhor estava falando a questão de, no início da conversão, Deus, eu acho que... É muito engraçado que eu estou ouvindo o senhor falando, tá remetendo muito à minha conversão. Legal. Que Deus falou muito comigo também. E falava eu não podia, eu comendo salgadinho no posto. Vinha uma pessoa, Deus falou, glória a Deus e tal. Então, eu vivi isso. E quando o senhor estava falando da questão de pessoas que buscam, e eu queria ligar isso no que aconteceu com o senhor. Por exemplo, você não buscou ninguém para profecia, até porque o senhor nem entendia ainda. Era uma coisa nova daquilo que o senhor estava vivendo. Eu fico vendo essas questões de pessoas que estão terceirizando, eu penso assim, cara, eles estão querendo a receita para poder ter a aprovação daquilo que eles já querem fazer, na verdade. E estão querendo assim, eu vou procurar um profeta porque eu quero isso. Porque sempre que alguém procura alguém, porque ela quer alguma coisa. Então, se ele está procurando um profeta, é porque eu quero aquilo. Aí ele ouve lá, não, porque Deus falou que vai fazer. Então, se Deus falou, eu vou fazer. E se o negócio dá errado, ele culpa Deus. Isso aí. Então, quando o senhor começou a ouvir muita dessas profecias, o senhor caminhou de acordo com aquilo que foi falado ou o senhor simplesmente viveu? Ou o senhor vou melhorar a pergunta. Uhum. O senhor tentou dar um jeitinho para ajudar Deus no negócio ou simplesmente... Não, graças a Deus eu era muito cru, então eu acho que eu não acreditava. Era muita coisa pra mim, sabe? Eu nunca me vi nisso tudo. Eu falou, mas eu não com desdém, sabe? Não tava desdenhando, mas eu tava assim... Você tava olhando, né? Não é possível. A gente olha pra gente, né? Então, é por isso que eu falo, Deus ele mostra o próximo passo. Qual é o passo mais importante da sua vida? O próximo, só isso. Só o próximo. Meu Deus. Se Deus mostrar a estrada toda, irmão, você não vai dar conta nem de conceber nada. Então, assim, eu nunca vivi em função do que eu ouvi. Eu vivi a vida. Graças a Deus, cara, assim, eu tive pessoas cuidando, discipulando, né? Não como muita gente pensa, né? Uma babá para um bebê. Isso não é discipulado. Uhum. Mas eu tive pessoas... meu tio, por exemplo, cara, ele me ensinou muita coisa e era na conversa, era no dia a dia. Mas isso aí, aproveitava o ensejo e trazia um conceito bíblico, trazia algo da palavra de Deus. O Nick ia lá em casa, me ensinava e tudo mais. Então eu ia caminhando, eu queria Deus. Mais do que o que pessoas estavam falando para mim. O que ele poderia te dar, você queria o próprio Deus. Né? Lembra que eu mergulho mesmo e tal? Então eu fiquei lendo a Bíblia, eu li a Bíblia, eu não entendia nada, mas eu li assim mesmo. Aí vinha o Nick me explicava, cara, o que é isso aqui? O que é isso? Então... Eu tenho o Nick também. isso me fez assim, desejar crescer em Deus e viver o que Deus tinha preparado para todo mundo, que cara, cumpra isso aqui. Sim. Entendeu? E aí eu vi as coisas acontecendo, que eu dizia assim, não acredito, porque eu não... Uhum. Aí eu falava, uau, mas aconteceu mesmo. Nossa. E teve muitas dessas coisas... Mas Deus chegou a falar que o senhor ia sair da sua terra? Muitas dessas coisas... Antes de ir para BH? Olha só, muitas dessas coisas, elas... Eu lembrei que Deus usou alguém só quando elas aconteceram. Já aconteceu comigo também. Entendeu? Como eu não estava vivendo em função disso, eu acabava esquecendo. Mas quando acontecia, nossa, Deus usou o irmão Duda para falar lá naquele dia, na consagração. Isso até é saudável, né, pastor? Por aí vai. A gente fica tão... Eu não estou invalidando a ação do Espírito Santo. É porque eu acredito em manifestações do Espírito Santo, acredito na manifestação dos dons espirituais. Uhum. Existem os dons de profecia, né? Existem os dons vocais. Então, eu acredito muito nisso, mas eu não acredito... Eu acredito de forma bíblica. Sim.
eles não são mais para guiar a nossa vida. Sim. Deus usa o Espírito Santo para guiar a nossa vida. Isso está escrito, né? Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Exatamente, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, hoje nós recebemos palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e tudo mais. Isso pode apontar para algo que vai acontecer no futuro? Ok, mas não é para guiar a nossa vida. Guia, ele fica o tempo inteiro. Sim. Se a gente tem um guia, ele se chama Espírito Santo. Exatamente. Aquele que está ao lado, está com você, está caminhando junto com você. O interessante dessa palavra, né, que remete ao Espírito Santo, que é Paracletos, ela tem vários significados, Consolador, né? Que é tudo em um. Né? Ele é consolador, encorajador, aquele que está ao lado. Então, eu acesso isso, sabe? Por exemplo, eu vou entrar em um projeto e eu não estou encorajado para esse projeto, porque isso acontece com qualquer um. Sim. Cara, eu falo assim, Espírito Santo, você é o meu encorajador. Eu preciso de coragem. Se o senhor não me der coragem, eu tô fora. Desfrutar daquilo, né? Que já está disponível. Exato, né? já está disponível. Você vai lá e... Eu preciso dessa função sua fluindo na minha vida, Espírito Santo. E, cara, vem, essa coragem vem, sabe? Sim. Entendeu? Espírito Santo, eu preciso ser consolado. Eu tô triste com essa situação. Eu não quero abandonar nada do que o senhor tem para minha vida. Eu preciso do Consolador agora. Não vai ser nenhum homem, não vai ser nenhum amigo, não vai ser... Aprende aí, meu povo, em nome de Jesus. Me consola aqui agora, porque eu preciso do seu consolo. E, cara, eu saio daquele ambiente assim... Diferente. Bora! E aí, vamos sabe, pronto para avançar, pronto para crescer. Entendeu? A primeira vez que eu ouvi que eu ia sair da minha cidade foi em Belo Horizonte. Você perguntou, né? Assim, você ouvia antes? Aí eu voltei para minha cidade, eu não falei para ninguém, só falei para a Aline. Isso do congresso que você foi. Voltei e não falei para ninguém, nem pro líder que foi comigo eu falei. Por quê? Mais uma vez, porque eu questionei a minha experiência. Um pouco cético com aquilo. Poxa, eu tinha 2 anos de convertido. Sim. Então assim, mas tudo foi muito intenso na minha vida. 2 pareceram 10. Eu questionei aquilo por quê? Porque eu nunca tinha saído. Minha igreja ficava no último bairro da cidade. Igreja pequenininha. Pode alguma coisa sair do Jardim Primavera em Resende e tal pro Brasil, assim, do jeito que estão falando, sabe? Enfim. E aí eu questionei. E eu questionei com motivos muito plausíveis. Quais? O primeiro motivo: eu nunca saí de Resende e eu vim para um lugar gigantesco. Minha igrejinha desse tamanhozinho. Sim. E eu vim para um lugar gigantesco. Então eu estou vislumbrado com tudo isso. Por quê? Não vou falar a maioria não, porque não quero ser polêmico. Quero ser polêmico. Mas muitas coisas que Deus fala com as pessoas não tem nada de Deus. Eita. É a emoção dela. Ela está emocionada. Aí, ó. Né? Ela está emocionada, então ela coloca o desejo dela naquilo. Exatamente. Ela quer aquilo, então ela fala que foi Deus. Entendeu? A gente falou isso no último episódio, né? A gente tem uma mania, que na verdade não é uma mania, é uma falta de coragem de bater no peito e falar, eu quero, vou fazer. Sou eu que quero fazer. Por que o cara não chega na menina e fala assim, aqui, gostei de você, quero ter um relacionamento com você? Aí. Ele se esconde atrás de Deus mostrou que você é a mulher da minha vida. Bom que o senhor tocou nesse assunto. Ó, vou embora, começa não, hein? Bom que o senhor tocou nesse assunto, pastorzão, desmistifica isso pra gente. Deus escolhe ou não a pessoa com quem a gente vai casar? Quem escolhe é você. Aí, ó. Eu vou falar rasgado logo. Preste atenção. Vamos para a Bíblia, então. Aí, vamos. O apóstolo Paulo vai falar, Coríntios capítulo 7, assim, ó. A mulher que o marido morreu está livre para se casar com quem ela quiser. Não é com quem Deus quiser. É com quem ela quiser. Olha aí. Contanto que seja no Senhor. Preste atenção. Essa ideia de Deus tem uma pessoa para outro. Aqui, ó. Uhum. Metade que faltava da laranja. Isso aí é Fábio Júnior. Tem não? Tem não. Mas por quê? Por quê? Por quê? Senão Deus fez alguma coisa errada. É verdade, que ele te dá a escolha, né? Ó, por quê? Vou pegar o próprio texto aqui. A mulher que casou com o cara e o cara morreu. Se Deus tem
ela pra esse cara... Vai morrer junto, então, né? ou Deus... Ou tem uma coisa de errado, ou Deus escolhe mais de uma pessoa pra alguém. É verdade. Se ela tá livre pra se casar com uma outra pessoa e esse camarada já foi casado e a mulher morreu. Olha aí. Então é como se Deus fizesse assim, ó. Eu tenho uma pessoa pra tua vida, cara. Só que se você... Mas é o seguinte, ela vai ficar casada com alguém primeiro. E Quando o marido dela morrer, aí ela vem... E depois, se ela morrer, eu tenho uma segunda preparada pra você. Olha a confusão, gente. Olha a confusão. É isso aí. Entendeu? Aí lá em Deuteronômio também tem, olha. Diga pras filhas de Zelofeade que elas devem se casar com quem bem lhe parecer aos olhos, lhe agradar aos olhos. Ou seja, elas é quem escolhem, contanto que seja dentro do seu clã, da sua tribo. Então, o universo de escolha é que Deus determina, não quem. Não quem. O universo de escolha. Quem é o universo de escolha? É quem serve ao Senhor, e por aí vai, né? Então a gente tem esse entendimento. Ah, mas eu conheço alguém, as pessoas chegam para mim, eu conheço alguém que teve uma experiência que Deus mostrou que era. Tá bom, você conhece alguém, me mostra outro alguém. A gente precisa mostrar para as pessoas que elas não são a exceção. Elas são a regra. Exatamente, é. A regra porque tá existem clara. exceções, né? Tudo bem, mas aí todo mundo querendo ser a exceção, é verdade. a exceção se torna a regra. Então, as pessoas querem fazer da exceção uma regra. Não, exceção é exceção. Experiência individual, experiência pessoal é experiência pessoal, é individual. Então, mas a gente tem esse universo todo aqui, sabe? E aí é onde a gente tem mais uma característica que presente nessa geração. Elas não querem a responsabilidade por uma escolha. É verdade. Deu certo, tá ok, escolhi bem. Deu errado, a culpa é de quem? Tem que ter algum culpado. Eu já atendi, eu sou pastor há 14 para 15 anos agora. Eu já atendi um casal de namorados, e o casal de namorado tava assim, dos vários, né, que a gente já atendeu. Pastor, não entendo. Eu falei, não entendo, vocês não entendem o quê? Os dois sentaram na minha frente. A gente orou antes de namorar, fizemos propósito, jejuamos e começamos o namoro, porque Deus disse que ele é o homem da minha vida e Deus disse que eu sou o homem da vida dela. Mas a gente tem brigado muito. Se nós somos de Deus um pro outro, por que nós temos brigado muito? Porque vocês são sem vergonha. Porque vocês querem que Deus faça tudo para vocês. Olha aí, Quem constrói um relacionamento não é Deus não, querido. Deus já criou os princípios todos. Nós é quem construímos a partir dos princípios. Sim. Ai, eu conheço gente que nem se guardou e vive mais feliz do que gente que se guardou. Quem diz que virgindade garante casamento saudável? Meu Deus, é verdade. Casamento não vem pronto, ele se constrói. O casamento é uma construção diária, né? Cara, então são escolhas que a gente toma. Então, eu sou pastor, eu tenho uma esposa, tenho filhos. Irmão, se eu não cuidar, o meu casamento também pode ficar uma água. É verdade. Entendeu? Então, o que as pessoas precisam compreender é exatamente isso, sabe? Peraí, cara, eu sou responsável pelas minhas escolhas. Sim. Entendeu? Eu escolhi estar aqui hoje, inclusive para manter a paz, isso também é uma responsabilidade do casal, né? Do casal. Os princípios estão aqui. Deus já deu. Entendeu? Deus já deu. Pastor, eu ouço muito a seguinte citação. Eu queria muito, já que Deus abriu essa janela, né? E eu percebo que o senhor tem muita verdade, tem muito conhecimento nesse assunto. A seguinte citação, olha, Deus me disse que era essa pessoa que ele tem para mim. Era esse homem ou era essa mulher. Então, por isso eu estou insistindo. Aí, na maioria dos casos, a pessoa está sendo ferida, humilhada, porque está insistindo em algo que ela afirma dizer. Não, Deus me mostrou que era essa pessoa. Eu não consigo ver Deus nisso, mas eu queria... Mas depois que casou, tem Não, isso antes de casamento. Tá. Eu não estou falando do casamento, não. Eu estou falando antes do período. Claro que a gente casou é uma coisa só, mas
É uma decisão só. Agora, antes do casamento, isso existe, pastor. A questão, Deus me falou que é fulano. Como é que é isso? Eu continuo dizendo, é um resultado, muitas vezes, do desejo da pessoa, né? E ela não tem... Acredita muito em milagre mesmo. Que a ela não tem coragem, às vezes, de conquistar. Porque... né? A Bíblia fala diversas coisas. Mulher virtuosa, quem a achará? Então, não é fácil. Sim. Não é, ela é verdade. Provérbios vai dizer isso. Provérbios acho que 31. Por exemplo, tem que ter conquista, irmão. Tem que ter conquista. Mulher fácil, vem fácil, vai fácil. E se é fácil para todo mundo. Né? A gente precisa dessa compreensão. Casamento é coisa séria, cara. Você quer ver, ó, as mesmas pessoas que vão falar isso, você vai perguntar assim, por que você quer casar? Elas vão te falar qualquer outro motivo, menos os motivos certos para se casar. E quais são, entendeu? pastor? Elas vão falar assim, eu quero casar porque eu amo. Porque olha o egoísmo imperando aí, né? É porque eu. Então, assim, pastor, nós vamos casar lá porque eu não tô me aguentando aqui. Eu preciso ter essa experiência sexual. Eu preciso sair da casa dos meus pais. Eu quero me casar. A gente foi dar seminário no Nordeste. Uma jovem, assim, uns 15, 16 anos. Vieram duas amigas com ela e ela levantou o nariz assim e falou assim, eu sou uma mulher de fé. Eu falei, por quê? Já tô fazendo o meu enxoval do casamento. Eu falei, mas quantos anos você tem? Ela falou 16 ou 17 anos, 15, sei lá. Eu falei, cadê o seu noivo? Né? Ela, não, por isso que eu sou uma mulher de fé. Eu já escolhi as coisas do meu casamento, escolhi tudo do meu casamento. Escolheu sozinho. E tal. E não tenho nem namorado ainda. E as amigas aqui aplaudindo. Eu falei assim, não, você não é uma mulher de fé. Você é uma mulher egoísta. Ela murchou na hora, o quê? Todo mundo me aplaude. Falei, você tá escolhendo, eu brinquei assim, você tá escolhendo a cor dos potinhos da cozinha sem saber a opinião da pessoa com quem você vai casar. Sabe o que vai acontecer no seu casamento? A primeira vez que o seu marido discordar de você, você vai pegar suas malas e vai voltar para casa da mamãe. Então as pessoas hoje em dia, elas se casam por causa de si mesmas. É verdade. Só que casamento e egoísmo não combinam. Eita. Entendeu? Então, essa geração, muitas pessoas dessa geração se casam por causa de si mesmos. Elas querem satisfazer alguma necessidade pessoal. Quer sair de casa, ter a própria casa, quer mandar em casa, quer ter controle. Sabia, e ela tem direito de escolher ainda, mas o casamento, antigamente, ele tinha um âmbito público, porque ele continua tendo um propósito público. Sim. Tira o casamento da sociedade, tira as famílias da sociedade, você vai ver o caos se instalando. A gente precisa entender esse âmbito público. O meu casamento, o que eu vivo dentro da porta para dentro, ele equilibra o que vai acontecer na sociedade da porta para fora. Eita. Entendeu? Quando eu crio meus filhos debaixo de princípios e eles saem espalhando esses princípios, eu estou cumprindo o propósito da minha família, da família, do que Deus estabeleceu. Então, quando eu caso pelos motivos errados, eu estou criando uma família disfuncional, ou seja, que não funciona. E ao invés de equilibrar a sociedade, eu desequilibro. A maioria, isso é estatístico, tá? Dos delinquentes que estão da população prisional, eles são oriundos de famílias disfuncionais. Não tem um pai, né? A família está quebrada, está destruída. Então, é uma família, mas que foi destruída. Ou seja, ela não se estabeleceu nos princípios corretos que equilibram a sociedade. Nunca foi uma família. Então, ao invés delas equilibrar, elas desequilibram. Então, a gente tem um índice elevado de delinquência porque famílias estão disfuncionais. Entendeu? Engraçado. Esse assunto ele é muito legal. A gente até pulou, né? A gente ia entrar nesse assunto mais para frente, mas como isso o senhor entrou nessa, eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade, eu queria que o senhor citasse para a gente aqui. Pastorzão, o senhor pode nos dar um conselho hoje de manter um casamento saudável. Cita para a gente algumas
responsabilidades nossas, não de Deus, mas responsabilidade nossas de fazer aquilo, de construir algo saudável. Eu posso falar várias coisas, mas uma delas é o que eu vejo que está mais aí na sociedade, seja mais inteligente do que emotivo. O ser emotivo leva a um desequilíbrio dentro de casa. Por exemplo, se todo marido assumir a função de marido e toda esposa assumir a função de esposa, as coisas vão caminhar. Não estou dizendo que perfeição existe, não, porque não existe casamento perfeito. Eu acredito em casamento saudável. Então, se o marido entender que a função do homem é liderar e a mulher entender que a função da mulher é edificar, as coisas vão ser completamente diferentes. Por quê? Se o homem tenta cumprir o chamado da mulher, ele está fora da posição dele. E essa posição ela precisa ser ocupada. E o que acontece é a inversão de posição dentro de casamentos. Você vai perceber mulheres liderando os lares. Sim. Né? A gente brinca, o homem banana, o homem tapado, esse cara é isso, aquilo, outro e tal. Porque muitas mulheres assumem essa função de liderança, mas não é o chamado dela. Isso pesa nos ombros dela. É verdade. Nenhuma mulher aguenta isso, irmão. Nenhuma. Você pode olhar assim, nossa, minha avó, ela é forte, segurou. Pergunta se ela gostaria de ter isso mesmo. Com certeza não. Né? O que tornou forte foi até a questão de passar teve pela que situação. fazer isso, ela teve que fazer Tem que isso. assumir a responsabilidade. Então, por quê? Porque eu percebo que... Por que homens muitas vezes não ocupam essa função de liderança? Porque eles são meninos, eles não são homens. Eita. E meninos que se casam, eles não se tornam homens, eles destroem mulheres. Sim. E eles se tornam filhos no casamento, né? Exato. Aí uma pessoa virou pra Aline e falou assim, pastor, eu preciso de ajuda. Qual ajuda? Eu tenho que mandar meu marido sair do videogame e mandar ele tomar banho. Aí ela falou assim, não. Você errou a palavra, não errou não? Não é seu filho que você está falando? De 12 anos? Não, pastor, é meu marido. Eu tenho que ficar mandando ele sair do videogame, eu tenho que ficar mandando ele tomar banho. Entendeu? Aí como é que uma família cresce assim? Aí eles vão lá fazer as coisas, eles gostam. Virar o olhinho, eles gostam. Só que eles colocam filhos que vão ter... Qual vai ser a referência de casamento que esses filhos vão ter? Essa. É verdade. E você pode mudar de vida, eu sei. Mas a referência que você vai ter primariamente pode definir sua vida. Com certeza. É o que você tem na sua mão mais próximo. Então, se eu vejo que isso aí é casamento, eu vou reproduzir exatamente isso. Exatamente. Então, eu vim de uma família disfuncional, eu tenho a tendência, eu repito, tenho a tendência, você não está fadado a isso. Eu tenho a tendência de reproduzir uma família disfuncional. Óbvio, nós estamos na era da informação, você tem aqui, alguém tem que falar, e aí onde eu falo, você pode não ter vindo de uma boa família, mas uma boa família pode vir de você. Eu acredito nisso. A partir de você pode surgir algo completamente diferente. Eu sou fruto disso. Meus pais, eu tinha 11 anos de idade, eu vi meus pais se divorciando. Meu pai traiu minha mãe, né? E foi embora de casa. Eu vi minha mãe chorando num canto da parede assim por uma semana. Se não fossem os vizinhos e colegas de trabalho do meu pai indo na nossa casa, a gente ia ficar sem comer por uma semana. Eu tive que ver minha mãe depois arregaçando as mangas, vender colchão na rua, fazer salgadinho. Assumir o papel do sacerdote. Assumir o papel, sou mãe, sou pai, né? E por aí vai. E quando eu e a Aline, a gente começou a falar em casamento, já com entendimento bíblico, e nós fizemos curso de noivos, eu falei, não, cara, eu não posso replicar isso. Eu não posso. Eu acredito muito nisso. A gente numa mesa falou assim, olha, não, nós temos que tomar uma decisão aqui. Eu falo até muito com o Robert, às vezes... fazer o curso de novo. Não, eu vou fazer, mas eu falo muito com o Robert até, eu falo assim, irmão, eu já tive um relacionamento, tenho 2 filhos, e eu falo assim, meu amigo, eu não sei hoje como fazer direito, mas como não fazer, eu sou especialista, irmão. Porque é exatamente essa questão da gente acaba replicando aquilo que a gente teve de exemplo. E o exemplo que eu tive e isso casa, não é nem intencional, não é nem consciente, irmão, é inconsciente. É inconsciente. A psicologia, ela explica isso. Você vai para um lado ou para outro oposto, né? Tem gente que
por exemplo, veio de uma família muito pobre, ou replica a pobreza, ou então ela vira um milionário. É verdade. Né? E por aí vai. Então, eu não repliquei, eu não fui pro outro lado ainda não. Mas vamos lá. Mas eu tomei a decisão junto com a Aline. Falei assim, olha, a gente tá casando, já com conhecimento, curso de noivo e tudo mais. A gente pode até se desentender. Eu sei que nem todos os dias serão dias bons, os dias maus eles vêm para todos, né? Mas uma palavra nós não vamos falar dentro da nossa casa. Qual? Divórcio. O divórcio é como se fosse um velório com alguém vivo. Meu Deus. Eu vivi um divórcio. Né? Você fala assim, mas você está casado com a mesma esposa até hoje? Eu vivi o divórcio dos meus pais. Sim. É verdade. Né? A criança, ela sofre muito. O emocional de uma criança é bagunçado. Meu irmão com 10, eu com 11, minha irmã com 12. Sabe qual foi a primeira coisa que eu me lembro que eu fiz depois que eu vi meu pai com a mala indo embora? Eu fui brincar com os meus amigos e um amiguinho meu que viu meu pai saindo com mala me perguntou: seu pai, o que houve? Ele vai viajar e tal. Uma criança de 11 anos, sem ter sido instruído por ninguém, vira e fala assim: ele vai viajar a trabalho. Olha como é que já está o emocional dessa criança. Olha como é que tá. Se não é Jesus, cara, na minha vida, na nossa vida, a gente tem um emocional todo bagunçado, a gente tem uma vida toda arrebentada. Sim. Entendeu? Se não é Jesus entrar para dar a possibilidade de mudança disso tudo, então hoje vocês conhecem meus filhos, e eu luto pela minha casa, assim, sabe? Falo assim, não, cara, eu vou dar certo nisso aqui. Nem que seja na marra, mas eu vou, em mim vai parar. Entendeu? Em mim isso vai parar. Pastorzão. Não somos perfeitos, não sou o melhor marido do mundo, não sou o melhor pai do mundo. E as minhas filhas e meu filho sabem disso. A gente conversa, de vez em quando eu falo, eles veem, eles já viram vocês discutindo, já viram a gente discutindo, não é ideal, mas já viram, e daí? Já viram. Mas a gente também faz o quê? Às vezes tá na frente deles, a gente tasca um beijo no outro, e a Anabela, ai, para, pai, e a Serena... cara. Né? Serena fica... E eu falo assim, sabe que é porque nós nos amamos. Papai ama a mamãe, mamãe ama o papai. Então a gente faz questão de mostrar também isso para eles. Nós não somos perfeitos, mas a gente é saudável e nós vamos crescer muito e avançar cada vez mais. Pastorzão, gente, o pastor Leandrinho, ele tem esse curso do olhar ao altar, tem Instagram, ele tem uma série de programas e livros que fala sobre relacionamento, sobre o homem é fera. Do olhar ao altar, já diz o nome, né? Do primeiro olhar até o altar. Eu queria fazer uma pergunta para mim. Pastor, quer que desliga o microfone ou não? Não, porque assim como eu, a gente tem uma galera aí que também tá aí em busca da batida perfeita. Encalhado, ele tá dizendo assim, encalhado. Eita glória. Pastorzão, qual seria hoje o conselho que o senhor daria para mim? Que estou buscando um relacionamento sério em Cristo e uma pessoa que a gente possa fluir em tudo junto, ministerialmente, em casa, e qual seria, assim, alguns pilares que são importantes ser avaliados antes até de se começar um relacionamento? Legal, eu vou te dar quatro perguntas. Eu vou te fazer 4 perguntas para responder isso. Glória. Você não precisa responder agora, você vai responder quando encontrar alguém que você... Anota aí. Que lhe seja agradável aos olhos. Porque antes de te responder, existem 2 tipos de atração. Existe a atração física e existe a atração, eu digo, atração abrangente. Rapidamente falando, o que é atração física? É o que atrai seus olhos. Sim. O que é atração abrangente? É o conjunto. É o que atrai quando você... Não é uma atração que vem pelos seus olhos. É quando você não olha somente o que está vendo. É quando você enxerga o que você não está vendo com esses olhos físicos. Sim. Entendeu? Então, os valores de uma pessoa, tantas outras coisas. Aí entram essas 4 perguntas também. Primeira pergunta, posso me casar com o Deus dessa pessoa? É essencial. Então, eu acho que isso tem que ser crivo já, assim, cara.
Não adianta. Olhei, mulher maravilhosa. Mas quando você diz o Deus, você diz aquilo, o Deus, ou aquilo que é um Deus? Você não vai casar com o Deus dela. O Deus dela é o dinheiro. O seu Deus é o dinheiro? Exatamente, é isso que eu tô te falando. Seu Deus é o dinheiro? Não. Então você não pode casar com essa pessoa. Eita. Entendeu? Exatamente. É isso que eu tô falando. O Deus que quando você falou... O seu Deus é o Deus... porque a gente é da mesma igreja, Sim. não. O Deus que eu digo é aquilo que você... Não é idolatra, mas aquilo que você busca muito. Eu tô falando de Deus mesmo, assim. Você serve a Deus. E pra ela, não. O Deus é o corpo dela. É a beleza. Então você não pode casar com essa pessoa. Vai ter problema. Você vai ter problema. Então, posso me casar com Deus dessa pessoa? Segunda pergunta. Posso me casar com a família dessa pessoa? Eita. Isso é verdade. É importante isso. Tem gente que fala assim... Eu tô casando com ela, né? Com a mãe dela. Cara, isso é uma baita de um desrespeito. Sim. Quem fala mal da sogra tá cuspindo no ventre que gerou o seu amor. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, você... Anota aí, gente. A pessoa traz... Você mesmo que... eu vou morar à distância, uma distância enorme da família dela. Mas a família dela está nela também. É verdade, tá? Entendeu? Sim. Está nela. Posso me casar com os valores dessa pessoa? Valores são tudo aquilo que rege o nosso comportamento. Então, o que te faz sair por aquele corredor e pegar um papel de bala no chão que não foi nem você que jogou, são seus valores. O que te faz brigar num bom sentido da palavra dentro de um banco onde uma pessoa furou uma fila, são seus valores. Sim. Entendeu? Então, tudo que você vai fazer está ligado, está conectado aos seus valores. Estou dizendo que você tem que ter os mesmos valores da outra pessoa, mas esses valores precisam se complementar, combinar. Coexistir, coexistir, né? Você não tem que casar com uma versão idealizada de você mesmo. Eu quero você como eu quero, né? Não. Aquele louvor que existe. Então, não tem isso. Muito bonito esse louvor. Mas olha só que interessante. Para eu conhecer os valores, eu tenho que conhecer a pessoa. Por isso que é importante que antes de iniciar um romance, você inicie uma amizade. Aí tem gente que vai falar assim, eu quebro isso aqui. Não dá para namorar quem é amigo. Não, cara. Jesus, se você tem uma amizade profunda com essa pessoa, nada melhor do que você casar com essa pessoa. É verdade. Se você não gostou do que eu falei, então você tem que mudar o seu ciclo de amigos. Eita. Né? Que isso, pastor? Misericórdia, meus amigos aqui. Então mude seu ciclo de amigos. Você tem quantos anos? Que isso, meu pastor? 36. Então, 36. Então, Tem que falar, né, mano? há uma estatística que afirma que se você tem mais de 26 ou 27 anos, você já conhece a pessoa com quem você vai casar. Ela tá no seu raio já. Ela tá por aqui. Tá aí, ó. Pareça. Ai. Mas isso Pra é você bom ver como que eu porque... sofro, tá? Mas isso é bom porque alerta as pessoas, cara. Às vezes a gente tá aqui, ó, nesse ciclo de amigos, amizades. Já ouviu falar, você é a média das 5 pessoas com que você anda e tal. De vez em quando a gente precisa analisar as pessoas com que a gente tá, porque a gente é influenciado. Tá, a gente influencia, mas nós somos influenciados pelo nosso meio também. Com certeza. E às vezes você não gosta do que vê. E você não faz nada pra mudar. Entendeu? E você vai se casar dentro desse contexto pra quê? Pra ser mais um do mesmo. É verdade. Pra fazer parte aí. Pra ser mais um do mesmo. Inserido naquele... Exatamente. Então, isso precisa mudar. Quarta pergunta. Eu posso me casar com a missão dessa pessoa? Aí dá pra ir embora. Por quê? A maioria dos homens... Porque a missão minimamente tem que ser a mesma, né? Eu vou te falar isso aqui. Você faz? Antes de falar se tem que ser a mesma opinar. ou não. A maioria dos homens nem sabe a missão que tem, irmão. Eita. Não, é verdade. Sabe o que é a missão? É um barco com 2 remos. E o homem lá dentro. E aí ele chama, um relacionamento é ele chamando outro remo, alguém. Outro remo. Vem cá comigo para pegar no outro remo aqui. E a pessoa entra e ela fala assim, pra onde que eu tenho que remar? O cara fala assim, sei não.
Aí. Vai remando aí. Vamos remando. Ele rema assim, ela rema assim. Eles ficam andando em círculos. Não muda nada. A vida E se deles... só um remar, vai ficar dando volta também. Exato. Ou, pior cenário, eles nunca chegam do outro lado. Meu Deus. Eles nunca chegam... Por quê? Aí é Alice no País das Maravilhas, né? Não existe vento favorável para quem não sabe para onde tá indo. Eita, agora você corta, hein? Meu Deus. Para quem, até na escolha de uma pessoa, se você não sabe a sua missão, você aceita qualquer pessoa coisa. dentro desse barco. É verdade. Quem não sabe o que quer, aceita qualquer coisa. Irmão, esse podcast Entendeu? vai falar com muito solteiro, hein? Eita, glória. Você aceita qualquer coisa, você aceita ir para qualquer lugar. Entendeu? Então, não, isso aqui, você topa. Quando eu casei com a Aline, eu não era pastor. A gente tinha convertido. Mas eu já entendia sobre chamado, sobre vida com Deus e por aí vai. Eu falei assim, Mas você começaram a caminhada juntos, né? sim. Aí prestes a casar, eu falei assim, eu não tenho nada, eu não sou herdeiro de nada. Mas se nós casarmos, se você topar, nós vamos construir coisas que vão ficar para até depois que a gente morrer. Mas eu tenho uma missão clara, né? Eu tenho uma missão. Você topa? No nosso bolo de casamento, a Aline deu a ideia. Nós, no seminário, aprendemos uma música. Era um espontâneo, né, que se cantava lá. A gente cantando para Deus assim. Irei onde queres que eu vá, farei o que queres que eu faça, direi o que queres que eu diga, com todo o meu ser. A Aline colocou o globo terrestre, o bolo, e essa frase, e essa estrofe. Depois que a gente casou, a gente já... Aprende aí, mulherada. Depois que a gente casou, cara, a gente mudou de cidade. Por ele vivemos, nos movemos e existimos. A gente mudou de cidade diversas vezes. Nós temos, quando a gente grava aqui, a gente tem 14 anos de casado. A gente já mudou umas 10 vezes. Em nenhuma das vezes eu vi a Aline falando assim, mozão, será que é pra gente mesmo? Ai, mozão, tá tão gostoso ficar aqui nessa cidade. Não. Cada movimento de Deus na nossa vida, nós dois estamos muito juntos, muito conectados, assim. É Deus que tá fazendo, vambora. Mas, mozão, nós nunca pisamos lá. Aí ela vem e fala assim, mas o Deus que deu a direção já sabe de tudo, nós vamos chegar lá e vai dar tudo certo. Amém. Então, assim, mulher que é com casa, né? Decoramos a casa. Agora tira tudo, encaixota e leva. Ela nunca se prendeu a isso. Então, a experiência que nós dois temos tido com Deus nisso tudo, sabe? Fortalece muito a gente. E a gente tá assim, a nossa vida não é mais nossa. Sim. A nossa vida é para Ele, é para Deus. O que Deus falar, onde for, nós vamos. O que quer, nós vamos dizer. A visão foi passada muito claramente, né, pastor? Ela entendeu isso, ela olhou para você. Assim, Aí, antes de terminar, o conselho que eu dou para os caras que querem se relacionar, querem alguém para casar, primeiro de tudo, vá descobrir qual é a sua missão. É isso. Isso é importante. Primeiro de tudo, você não tem que arrumar namorado, você tem que arrumar uma missão. Eita. E se for errada, arruma a missão errada. Porque em arrumando a missão errada, você pode descobrir a certa. Isso aí. Tem uma frase que fala, se você não tem na vida o pelo que você morrer, você não tem razão nenhuma para viver. Eita. Então é exatamente isso, né? Você encontrar a missão. O que é aquilo que você 2 dias morreria? importantes na minha vida. O dia que eu nasci e o dia que eu descobri por que nasci. É isso aí. Né? São os dias mais importantes. Pastorzão, você falou algo que eu queria muito entrar nesse assunto, porque é algo muito latente no teu ministério. Você falou que a sua esposa, ela abraçou essa missão com você, e a gente começou dizendo aqui, porque ela sempre foi muito clara, né? O discipulado sempre foi uma marca no teu ministério, e a gente vê isso dentro de casa. O senhor foi pastor de Niterói, né? Uhum. Veio pastoreando. Mas antes de falar de pastoreio, deixa eu entrar num gancho que eu queria entrar. Você falou assim, que você viveu alguns traumas na sua família. E a gente sabe que, como o senhor bem disse também, que a gente tem a tendência de repetir algumas coisas. Como é que o senhor venceu esses traumas para que você se tornasse um pastor no qual hoje o senhor tem bagagem para tirar a gente desse lugar onde
criança você experimentou? O mais louco, cara, assim, foi um trauma. Mas é um trauma que arrebenta você de forma terrível. Eu nunca vi meus pais brigando. De repente, meu pai estava fora de casa. O casamento dos meus pais era maravilhoso. Maravilhoso. Até que ele saiu. Porque quando briga, eu já soube de casos que filhos, crianças, pedem: ô pai, vai embora. Que isso, gente? Porque não aguentam mais ver aquela situação. Entendeu? Desgaste. Lá na minha casa, não. A gente nunca imaginou que isso pudesse acontecer. E aconteceu. Então, isso arrebenta a gente. Eu penso que, na verdade, tem tudo a ver com Jesus na nossa vida, assim, sabe? Essa decisão de olhar e falar assim, cara, isso aqui eu não quero. Então, Jesus nos dá essas possibilidades de escolher isso eu não quero pra minha vida. Sim. Isso eu quero, isso eu não quero. Mas você não só decidiu que não queria, você hoje tira pessoas desse lugar. Já parou pra pensar nisso? Cara, e engraçado, nós nunca combinamos, eu e a Aline, assim, vamos falar sobre relacionamento? Isso. Não. Nós estávamos numa reunião, nós fomos pastores de jovens na Lagoinha de Belo Horizonte, junto com o pastor Lucinho e tal. De repente, numa reunião de pastores, isso a gente tava, sei lá, com uns 4 anos de casado, ou menos ainda. Enfim, a gente perguntou para os nossos amigos pastores, gente, como é que são os gabinetes pastorais de vocês? Qual o assunto que mais as pessoas conversam? Aí um falou, o meu aqui, o menino tá com... os meus são mais assim... crise de existência, crise existencial. O outro, profissão. Eu e a Aline, não juntos, mas assim, relacionamento. 99% dos gabinetes com a gente era sobre relacionamento. Ó que doideira. Deus já direciona, irmão. Não, aí você entende a origem da minha pergunta? Porque o seu trauma hoje... foi o que você usado tem uma intimidade com o seu propósito. Olha que loucura. Sim. Aí, ó que doideira, irmão. Tá, mas a gente só levantou a bola e não entendemos nada. Continuamos a vida. Pô, engraçado, né? Pô, vê na gente o quê, pô? Conselheiro amoroso, sei lá o quê. Enfim. Aí, tinha um ministério de moças lá, mulheres, lá na igreja, de jovens. Elas tinham um blog chamado De Salto, Porém de Joelhos. Legal. E é um blog para mulheres. Elas escreviam textos para mulheres. A Priscila, que liderava esse projeto, um dia me parou. Leandrinho, você poderia escrever pra gente no blog das mulheres. Eu falei, eu escrever pra mulher? Não consigo nem entender a minha direito, vou escrever pra mulheres? Né? Mas dá pra entender. Mas escreve, vai ser você. Assumi o desafio. Falei, o que eu vou escrever pra mulher? O que eu vou escrever pra mulher? Já sei, pô. Eu não vou escrever sobre mulher. Eu vou escrever sobre homem pra mulher. Cara, eu escrevi um artigo. E o título do artigo foi 10 dicas do ponto de vista masculino sobre como ser feliz no relacionamento. Eu abri segredos dos homens pras mulheres. Homem gosta disso aqui, homem assim, homem assado, homem assado. Blá, blá, blá. Por aí vai. Olha só, cara. O artigo foi o artigo mais lido. Explodiu. Buf. Bombou mais do que o das mulheres. Lá na igreja. Pá. Aí, cara, veio um amigo e falou assim, cara, pega esses 10 pontos aqui que você falou. E o pastor Márcio Valadão tinha uns livretos assim, pequenininhos. Filho. O filho da graça. Aí, só tinha livros do pastor Márcio. Não tinha outros pastores com livros na igreja, assim. Pastor Leandrinho, coloca essas 10 dicas aí que você tá dando num livreto pequenininho. Falei, legal, vamos lá. Escrevi, tal, as 10 dicas. Vou mandar pro design para fazer diagramação, capa e tudo mais. Aí o design, Juan, pastor, qual é o título do livro? Eu falei, então, o título é 10 dicas do ponto de vista masculino sobre como ser feliz no relacionamento. Aí, Juan, você põe um carimbo assim, ó, para mulheres. Ele riu, kkkk. Pastor, isso é um livreto. Você tá falando um texto para ser o título? Aí ele me ensinou. Foi meu primeiro primeiro livro sobre relacionamento que eu escrevi.
Aí ele me ensinou, o título tem que ser assim, assim, assado. Eu fui sentar pra ler tudo de novo. Ele falou, senta, lê. E enfim. Extrai dali o título, né? Cara, por incrível que pareça, não foi consciente isso. De repente eu percebi, depois da 5ª vez que eu li, eu tava no escritório, no meu apartamento, eu olhei assim, eu tava dando dicas. Não foi minha intenção, mas tinha dicas ali, dentre os 10 pontos. Tinha dicas para mulheres solteiras, para mulheres que estavam namorando e para mulheres casadas. Aí eu falei assim, cara, olha só, eu tô dando dica desde a troca de olhares até o altar, até o momento do casamento. De repente me veio, eu não pesquisei qual poderia ser o nome. De repente veio assim, do olhar ao altar. Eu joguei a cadeira para trás. Eu fiquei de cara com o nome. Deus me deu esse nome. Deus. Porque eu não li nada, não pesquisei nada na internet. Liguei pro Juan na hora. Juan, você tá sentado ou tá em pé? Porque o título vai te jogar para trás igual me jogou. Qual é, pastor? O título é Do Olhar ao Altar. Ele, caramba, pastor, que título maravilhoso. É isso aí, um livreto. Do Olhar ao Altar. E fez quanta tiragem desse? Fiz 1000. Porque, né, fazia 1000 só, assim. Mínimo de 1000. Cara, num fim de semana venderam 900 cópias. Num fim de semana? Num fim de semana. Eu decidi dar 100. Aí eu dei pra amigos e tal. Eu dei pra um amigo, Italon. Italon, toma aí pra você, livreto meu e tal, não sei o quê. Fiquei feliz demais com a repercussão e tal. Do Olhar ao Altar era o nome de um livro. E tá? O seu primeiro? Foi o primeiro sobre relacionamento. Aí, o Italon estava indo no acampamento de casais e ele levou o livro. Quando ele volta, ele pede ele me liga e pede, cara, eu preciso te encontrar. Preciso te falar. Eu falei, o quê, cara? O que foi? Deus me falou alguma coisa sobre o seu livro. Eu falei, Deus te falou sobre o meu livro? Por que Deus não fala comigo? É verdade. Cara, aí o Italon pegou e falou assim, Deus me disse que isso aqui, ó, ele pegou o livreto e falou assim, isso aqui não é só um livro, que é um projeto. Eita. Deus vai fazer você rodar o Brasil com esse projeto do Olhar ao Altar. Ele só falou isso. Eu falei, amém, irmão, eu creio. Cheguei em casa e não tinha Instagram, não existia Instagram na época, pra você ter uma ideia. Peguei e cadastrei o YouTube do Olhar ao Altar, criei um canal, mas não tinha vídeo nenhum. Eu já assisti o vídeo já lá. Não tinha vídeo nenhum. Criei um canal, criei conta no Twitter, criei Facebook, mas não alimentei, porque não era muito voltado para essa área de rede social ainda. Pastor Leandro não tinha nem barba. Um amigo meu, do interior de São Paulo, termina um noivado e, como ele trabalhou em banco, ele teve depressão, ele tinha comprado uma casa junto com a pessoa, e aí tem que vender a casa para dividir agora, porque era noivo, tava a data de casamento marcada. Eita. Eu falei pra ele, fulano, vem pra cá, cara, passa um tempo aqui em casa. A gente ajudou ele. Aí a gente conversando no sofá, ele fala assim, para aí rapidinho, pera aí. Ele vai no quarto onde ele tava, lá em casa, ele me volta com a câmera. Ele tinha levado a câmera, porque ele filmava casamento também, junto com a ex-noiva. Aí um ficou com a câmera, outro ficou com a outra câmera, ele levou, cara. Coincidências de Deus, ó. Levou por um acaso uma câmera. Botou a câmera em cima da mesa assim, tal, não sei o quê. Fala de novo o que vocês acabaram de falar pra mim. Pum. Gravou o vídeo. Aí eu falei, Marcelinho. Falei o nome do cara. Não. Marcelinho. Abraço, Marcelinho. Marcelinho é top. Marcelinho, eu lembro que eu fiz o cadastro no YouTube. Vamos jogar lá esse vídeo. Tem um canal. Aí ele falou, me dá o que a senha, vou jogar. Jogou. Pô, YouTube, cara. Um vídeo, um canal que não tinha nada. Em um dia deu 1000 visualizações. Um dia? Caraca. Aí ele falou, vamos gravar mais. Ele ficou um tempo lá em casa. Então tudo que a gente estava falando com ele, a gente gravava. Vamos soltar um vídeo por mês. Aí o canal do YouTube do Olhar ao Altar nasceu. O Italon era líder de uma vigília lá em BH.
primeira vez que a gente falou sobre relacionamento foi na vigília, numa vigília. Ele falou assim, mano, o nome da vigília era Vigília Mete o Pé. Vigília pra jovem. Mano, vamos fazer a vigília do olhar ao altar. Falei, mano, de madrugada, o povo ouvindo de relacionamento, ninguém vai querer ouvir não, irmão. O salão onde era a vigília cabiam 210 pessoas. Eita. Tinham 600 pessoas lá. Meu Deus. Doideira. Que loucura. Ele fazia assim, 3 horas direto, a intervalo, mais 3 horas. Então nós pegamos um dos blocos de 3 horas. Meu Deus. Aí eu falei, mas Italon, o que eu vou falar, cara? Uai, seu livro, meu irmão, isso aí. Fala o que tem no seu livro. Eu e a Aline juntos no altar, cada um com um microfone. Cada um... Não, tinha acabado, a gente não mandou fazer depois. Cada um com um microfone. Cara, e falamos sobre relacionamento ali. Tava nascendo do Olhar ao Altar. Aí, hoje o canal tem mais de 1 milhão de visualizações, tem bastante vídeos lá e tudo mais. Nós começamos a fazer e receber convite para fazer isso no Brasil todo. A gente montou um seminário sobre relacionamento e tudo mais. Eu perguntava para as pessoas assim, porque a Lagoinha de Belo Horizonte é uma igreja muito visível, né? Todo mundo vê. Então as pessoas estão me convidando porque me conhecem da Lagoinha e tudo mais. Comecei a perguntar assim, aqui, como que você achou a gente? Por que você trouxe a gente para falar sobre isso na sua igreja? Não, do canal do Olhar ao Altar. Falei, não, eu sou pastor da Lagoinha. Sério? Vocês são pastores da Lagoinha? Que loucura, mano. Ana Paula Valadão diante do trono? Ou seja, as pessoas levavam a gente por causa do canal, nem sabiam que a gente era pastores da Lagoinha. Meu Deus, que benção. Então, uma doideira, assim. Aí viemos para Niterói, aí, né, focamos um pouco na igreja, local. Aí continuamos viajando e tudo mais, aí veio pandemia, demos uma parada, aí agora a gente é pastor de igreja local. Então diminuímos bem as viagens, ainda que a gente saia de vez em quando, mas ainda fica aí, né? Por aí. A gente sai por aí falando de família, relacionamento, casamento e enfim. Não, a pregação do senhor, até o senhor estava ontem aqui na nossa igreja, sempre tende a ir para esse lado de família e sempre tem alguma pegada de relacionamento. Né? Eu acho que realmente foi o que Deus, aquilo que foi uma ferida, Deus usou para que você pudesse curar outras pessoas de verdade. Isso é muito lindo. Engraçado, porque a gente nunca parou para pensar. Parou para montar, vamos só por causa disso, nós vamos fazer isso. Quando a gente foi ver, aí nós lembramos de nós dois novos convertidos. Porque lembra que a gente converteu no mesmo dia? Lá na nossa igrejinha, lá em Resende, as pessoas falavam assim, vocês são referência de casal de namorado. E a gente falou assim, o quê? Mas a gente não sabe de nada, meu filho, não sabe nada. Não. Mas nós tomamos decisões, assim, muito radicais. No nosso período de namoro, não tinha ministérios que falavam disso. Então, era assim, dava um beijão na Aline, as coisas esquentavam, a gente parava e falava assim, você não tá sentindo que isso é errado? Não, tô. Meu Deus. Tá sentindo que isso pode dar em coisa que... Tô. Então vamos parar com isso. Então nós tomamos algumas decisões, fomos taxados de tudo que é nome dentro da própria igreja, mas as mesmas pessoas que nos taxaram lá atrás pediram socorro depois pro casamento dela. É sempre assim, né, pastor? O senhor chegou a voltar lá em algum momento? Eu volto, minha família é de lá, a família da Aline também. Então, pastor. O pastorzão já chega com esse penteado aí, meu Deus do céu, né? Ela garoto. Pastorzão, pra gente começar a partir pro fim, né? Eu queria falar um pouco sobre discipulado com você. Eu sei que é uma parte muito latente também do seu ministério. Show. Você era pastor do G6 da igreja, né? Dos nossos grupos de crescimento. Que é as famosas células. Sim. Isso. E eu sempre me inspirei na forma como você cuidava, né? Porque cuidar de uma igreja é diferente de cuidar dos líderes da igreja. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, dicas, talvez, para ser um líder da sua igreja. Sabe? Quais são os princípios que você acha de valor moral, de valor espiritual? Fala um pouquinho pra gente, vamos conversar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, que o discipulado eu não vejo como uma opção para a igreja, não. Na verdade, é uma missão. É uma missão. Nós precisamos cuidar das pessoas. Né? As pessoas pensam, nossa, a igreja
de vocês na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro tem 1 ano só. Explodiu. E já tá assim, tudo mais. Já nasceu grande. Ah, é fogo de palha, porque e aí, como é que cuida e tudo mais? Mal sabem eles que durante a pandemia a gente já estava cuidando de gente. Sim. Por conta do discipulado, ele permite isso, né? Então, todo culto eu falo dos GCs, dos grupos de crescimento, todo culto, toda pessoa que quer ser cuidada vem para um grupo de crescimento. Sim. E por aí vai. Então, faz parte da missão, nós precisamos cuidar das pessoas, né? Então, tá na minha veia isso. Eu não vejo como fazer igreja de outra forma. Cair na besteira de achar que a gente vai cuidar de tudo sozinho, né? Com certeza, não dá. Então, eu acredito muito que primariamente, né, nós precisamos entender o porquê das coisas. Eu falo com os líderes lá na igreja assim, você não pode fazer só porque todo mundo faz. Você não pode fazer só porque pediram para você fazer. Você tem que entender o que está por trás disso. Sim. Aí a gente vai lá em Apocalipse e a gente enxerga que vai chegar um dia onde uma grande multidão, o texto está dizendo assim, eis que vi uma grande multidão de todas as tribos, povos, línguas e nações, diante do trono do Cordeiro, adorando ao Senhor. E essa grande multidão, uma grande multidão, tipo incontável, que ninguém pode contar. Se falar só multidão, beleza, mas falou grande multidão. Sim. Olha só, né? Aí a gente percebe, então, precisa acontecer algo hoje para que amanhã, diante do trono de Deus, exista uma grande multidão adorando, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Aí vamos voltar. Abraão, Deus, sai daí da tenda, Abraão, vem cá. Olha para as estrelas, olha para a areia do mar, conta, você pode contar? Assim será a sua descendência. Então Deus está olhando para isso. Deus deu uma visão para Abraão. Olha só, Deus deu uma visão para ele. Ele não está falando, a sua vai ser, então é uma visão. Visão é o quê? Vai acontecer. Sim. Você está enxergando agora alguma coisa que vai acontecer. Entre uma visão e outra, porque aqui foi uma visão também, que Deus deu para João Batista. Sim. Entre uma visão e outra, existe a igreja aqui no meio disso tudo, que é o tempo que a gente está vivendo. Então, a igreja é a missão divina para o cumprimento, é a estratégia divina para o cumprimento dessa visão. Entendeu? E o discipulado se encontra aí. A gente não está ganhando gente para encher a igreja. A gente tá fazendo discípulos de Jesus. Né? Discípulos de Jesus. Então, o líder de grupo pequeno, ele precisa primeiramente entender que ele está envolvido com uma obra muito grande, irmão. Muito nobre, irmão. Não é sobre fazer alguém depender de mim. Sim. Eu não creio nesse discipulado carnal que torna as pessoas dependentes de um líder. Eu não creio nesse discipulado carnal que torna as pessoas... eu tenho que carregar a mala de alguém aqui e tal, não sei o quê. Ainda que ela possa honrar pela honra e tudo mais, beleza. Eu não creio num discipulado onde você tem que ficar perguntando para um líder se você pode comprar uma bicicleta ou se não pode comprar uma bicicleta. Entendeu? Forte. Eu creio num discipulado que ele não deixa as pessoas dependentes umas das outras, simplesmente porque é um líder, está acima e um liderado está abaixo. Não, eu creio no discipulado que torna as pessoas dependentes de Jesus. É isso. Eu falo na nossa igreja. O caminho, não é o que manda. Né? Exato, eu falo na minha igreja aqui, ó. Nós não queremos controlar a vida de ninguém. Eu já tenho maior dificuldade de controlar a vida de 3 que eu posso. Anabela, Serena e Levi. Nem mal dou conta, eu vou querer controlar a sua vida? Não. Então, eu creio nesse discipulado saudável que impulsiona as pessoas e não aprisiona as pessoas. Amém. Eu acho que todo líder precisa ter essa consciência. Cara, nós estamos cuidando de ovelhas que não são nossas. São do sumo pastor. São dele. Entendeu? A missão é mostrar a missão deles, né? Exatamente, são dele. Então, quando um líder ele é espiritual, ele vai fazer um discipulado espiritual, sabe? O que é um líder espiritual? É um líder que entendeu que ele está debaixo de uma visão bíblica.
Eita. Ele não está debaixo de uma visão institucional, simplesmente. Né? Ele está debaixo dessa visão institucional, mas ele não está servindo a um propósito humano, ele está servindo a um propósito divino. Um princípio divino. É um princípio divino. Então, primeiramente, ele precisa entender isso. Por quê, cara? Porque senão vai cansar. Sim. Por quê? Porque dá trabalho cuidar de gente. Entendeu? Bebês são assim, ô Cássio. Bebês são assim. Você coloca uma fralda nele agora. Trocou. Daqui a 5 minutos. 5 minutinhos ele faz de novo. É. Entendeu? E aí você tem que ir lá. Então você tem que enxergar essa pessoa Você vai desfraudando, da forma correta. Da forma correta. E o objetivo é esse. Mas o problema de muitos líderes é que eles gostam dessa dependência. Então ele não quer desfraudar Da a pessoa. necessidade de ter o cara ali dependente dele, né? Exato. Então ele causa dependência emocional. Sabe? Então, onde você vai? Por que você foi? Vou namorar. Eu vou arrumar uma namorada pra mim. Eu quero namorar com a fulana de tal. Não, Deus não disse pra mim que você vai namorar a fulana de tal, não. Meu Deus do céu. Não existe isso, entendeu? Acho que foi isso que machucou muita gente, sabe? Machucou muita gente por aí. Eu não sou dessa pegada de muito tempo como você, mas eu já ouvi muito falar sobre isso, que a pessoa ia, qualquer coisa que queria fazer, vou comprar um carro, vou lá consultar o pastor, uma casa. vou comprar, vamos lá pra orar pra ver se é de Deus. Vamos entender aqui. Uma coisa é você olhar para o seu pastor ou para um líder de grupo pequeno como alguém que está junto com você, é por você, está te impulsionando. Sim. E, cara, eu acho legal você... A Bíblia fala sobre você pedir conselhos, entendeu? Pastor, a fulana de tal ali e tal, tô olhando para ela. Me dá um conselho. Me dá um conselho, não é uma permissão. Sim. Entendeu? Sim. Tem gente que não quer dar conselho, quer autorizar ou desautorizar. Não. O que eu tenho que fazer? É um conselho. Ó, pastor, eu tô pensando em fazer isso aqui. Você tem alguém na igreja que pode me aconselhar sobre comprar casa, né? E tudo mais? Legal. Isso protege, o conselho protege a gente. Sim. Eu aprendi na marra a não fazer mais as coisas na minha vida sem conselho. Eu busco conselho. Eu também faço muito. Eu quero conselho de quem entende daquilo ali e tudo mais. Isso é muito saudável pra gente. Porque a pessoa já passou, de repente, por alguma experiência e pode estar somando. Com certeza, com certeza. Então, quero montar um podcast. Cara, eu vou fazer da minha cabeça? Eu vou vir no Alguém Tem Que Falar aqui. E aí, gente, o que vocês montam? O que é? Qual programa que usa e tal, não sei o que. Pô, uau, alguém já andou aquele caminho e pode me ajudar. Entendeu? Pode me ajudar. Agora... esse desautorizar ou autorizar alguém, cara, quanto mais... Isso é terrível, porque dá mais trabalho pro líder e pro pastor. É verdade. Ele precisa entender que quanto mais dependente de Jesus uma pessoa é, ele tem que ser mais a igreja vai fluir, mais a igreja vai crescer. Exatamente, ele já tem que cuidar do outro povo, tem um outro povo para ser cuidado. As pessoas precisam amadurecer, então no grupo pequeno elas vão amadurecer, vão cuidar de outras pessoas. Eu aprendi uma coisa... E engraçado que eu não aprendi no meio cristão, no meio evangélico, eu aprendi no meio dos negócios. Quando eu tenho que tomar todas as decisões, quando eu tenho que autorizar e desautorizar, quando tudo tem que passar por mim, eu me torno gargalo do próprio negócio. Do meu negócio e tudo mais. Eu trago até para a vida da igreja. Se eu tenho... Leandro, como que você consegue... A igreja 2000... Primeiro que é um milagre que a gente está vivendo, é avivamento e tudo mais. Mas eu entendi isso, sabe? Eu falei assim, cara, esses dias eu tava lá com um casal da igreja, eles lideram a parte de manutenção lá. E eles falaram assim, não, nós já falamos com fulano e cicrano, eles não estão vindo, fizeram isso e aquilo. Quem é fulano, cicrano e cicrano? Aí eles, pastor, estão com a gente no time aqui. Eu falei, aí eu ri, eu falei assim, cara, a igreja cresceu. Glória a Deus, é isso. Eu não pedi assim, quem você tiver que colocar, você vai ter que pedir autorização para mim. Não, eu delego. Fluiu. Confio, mas eu cuido de quem eu deleguei. Exatamente. Acabou. Cara, isso é muito lindo. Pastorzão, e é claro, porque quando o senhor estava em Niterói, o senhor liderava ali quantos G6? 200 G6. Eu cheguei em Niterói em 2017, janeiro de 2017. Em Belo Horizonte, eu sempre fiz GC. Grupo de crescimento. Eu lembro que quando eu cheguei, voltei, eu estava em Belo Horizonte, fui enviado para Vila Velha para ser diretor do Carisma, Seminário Teológico. Aí voltei. Quando eu voltei, falaram assim para mim, Leandro, pega uma rede de células aqui. Eu falei, não, deixa eu liderar uma.
E aí eu quis liderar uma. E deu errado essa célula. Tipo assim, era uma célula quinzenal. Sim. Rapaz, vamos supor, tinham 10 pessoas, mas dava 5. As 5 que iam na primeira quinzena não ia na segunda quinzena. Então, já comecei a me deparar com essas situações. E aí, parece que eles combinavam, sabe? Assim, meu Deus do céu, o que é isso e tal. E aí comecei a entender, a cuidar das pessoas, a errar muito. Isso é maravilhoso. Gente, o erro é maravilhoso. É lindo, cara. Quando você deixa o orgulho de lado, né, ou para de ser uma pessoa orgulhosa, você aprende a beleza do erro, né? Assim. Então, o erro me deu muita experiência bacana, o que você falou no início, sobre como não fazer. Então, comecei a aprender. Quando eu saí de Belo Horizonte, já estava com 57 a partir dessa. Caramba. Aí chego em Niterói, estava com 38 GCs. Eita. 38 ou 42, não me lembro. Enfim, essa média. E aí eu comecei a cuidar. A gente criou tanta coisa legal, né? O Talk, né? Que a gente não quis chamar de estudo bíblico, porque não era uma escola dominical, não era um seminário, era um GC, para promover relacionamento mesmo, através do discipulado, crescimento espiritual das pessoas. E aí, quando eu saí de Niterói, tá com uma média de 200 GCs. Meu Deus. Uma média de 200 GCs. Meu pastorzão, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que é a pergunta que a gente sempre faz para poder... Porque a gente está num ano muito decisivo, né, meu pastor? A gente está no ano eleitoral. E como o senhor estava falando agora sobre apontar a missão, a questão do discipulado, a questão do GC, a questão de tudo aquilo que a gente tem como missão de apontar a missão do outro. Eu acho que essa é a nossa maior missão, ativar a missão do outro. Política, meu pastor. O que o senhor... porque a gente veio parar na sociedade como ela está hoje, eu penso muito porque a igreja se manteve fora omissa da política ou de maneira não... Omissa, ela foi omissa. Foi omissa ou estava atuando de maneira... que não convinha, ou que só via que é o que a gente até falou antes. Quem o pastor mandar eu votar, eu vou votar. Como que o senhor vê a política hoje com a igreja? O que o senhor acha que a igreja tem essa missão também, o senhor como pastor, de abrir os olhos e alertar as ovelhas para o caminho, para como eles devem seguir? Ou você tem que votar nesse cara aqui? Em primeiro lugar, cara, eu vejo... as pessoas precisam entender assim, principalmente quem tem filho. Eu tenho filhos. Sim. Se quem está assistindo a gente tiver filhos, precisa assumir isso. Ou quem vai ter filho, precisa ter esse entendimento. Nós temos governantes. A sociedade é resultado do que os governantes decidem. Sim. E que mundo eu quero para os meus filhos? Isso. Então, se eu me isentar disso, se eu me abster de tudo isso... tem gente que fala assim, não é político aqui, mas, cara, nós estamos no mundo, nós estamos você não vai infringir lei, mundo, eles vão criar leis, irmão. É verdade. Eles vão criar leis, se você infringir leis, você tem as consequências de infringir as leis. E então, eles vão criar leis que você tem que seguir. Exatamente, e que seus filhos vão ter que se sujeitar a isso. Então, a gente precisa, nós, principalmente evangélicos ou cristãos, não sei se eu poderia generalizar e jogar isso para a sociedade. Nós não somos politizados, ou éramos politizados, ou educados de forma a entender como funciona essa questão política, né? Tem gente que não sabe que o voto, a pessoa com que ela está votando e não vai ganhar, aquele voto vai para quem está puxando lá. Sim. Né? É verdade, tem negócio de legenda. Legenda e tal, aquela coisa toda. Enfim... Então, eu acho que a gente precisa de educação política de uma forma geral. Né? Entender o que é esse negócio que estão falando demais hoje aí de esquerda, direita, centro, centrão. O que é isso? Cara, vai estudar, vai ver, vai aprender, né? E por aí vai. Entenda que quando você vota num político, você não está votando numa pessoa só. Tem um partido por trás. E aquilo que representa. Um partido, né? E os seus ideais. Né? E aí entramos nas questões ideológicas, né? Isso. Existe uma questão ideológica, uma pauta ideológica por trás de tudo isso,
que a gente precisa confrontar é isso. Não é uma pessoa simplesmente. Porque sai essa pessoa, entra outra. Sai essa pessoa, entra outra. Então, eu gosto muito do seguinte. Mas igreja não pode ser palanque político. E não deve. Não deve. Lá na igreja, eu não dou microfone, assim, com todo respeito. Mas se for um político em exercício, nós cumprimos o que a palavra diz. Oramos por ele. A palavra diz que nós devemos orar pelos nossos governantes. Então a gente ora pelos nossos governantes. Agora, nessa reta final, nós vamos orar pelas eleições, nós vamos orar por candidatos, nós vamos orar muito. É papel da igreja, é função da igreja. Mas eu entendo também que é uma função da igreja conscientizar as pessoas. E não, isso que você disse, é pegar uma pessoa só porque ajuda a igreja. Sim. Esse aqui, deu um caminhão de areia para a igreja, vamos votar nele. Eu acho que a gente está estragando as pessoas mais do que ajudando-as. Com certeza. Né? Então, nós precisamos ter um entendimento. A palavra de Deus, na palavra de Deus, contém valores. Sim. E nós precisamos votar nós não podemos votar em quem carrega uma ideologia, um ideal que fere esses princípios da palavra de Deus. Entendeu? Nós precisamos votar em quem? Em quem disse, o partido que abraça isso aqui e promete lutar em prol disso, para que isso aqui continue. Que é aquilo que a gente acredita, né? Aí é uma utopia as pessoas entenderem ou pensarem que vai ter uma pessoa perfeita. Não vai ter. Não vamos ter gente perfeita. Então, a gente precisa analisar de forma inteligente. Tirar essa questão toda de idolatria de uma pessoa ou de outra pessoa. Sim. Cara, Isso pessoas é perigoso. brigando umas com as outras por causa de um candidato. Cara, isso é terrível, ninguém ganha com isso. Se você defende sua opinião e é a sua, irmão, tudo bem, a minha é vambora, outra. tá tudo certo, tá tudo certo. A gente tem que ter consciência, irmão. Eu só não consigo entender uma pessoa que deseja conhecer mais da palavra e quer e conhece a Bíblia, diz conhecer. Uma pessoa que quer que pessoas se convertam, que quer ver melhora em tantas coisas na família, na vida de pessoas, e votar em pessoas cujos partidos tem ideais que vão contra isso. Completamente contra isso. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Então, nós não podemos orar como um cristão e votar como um mundano. Meu Deus. A gente tem que orar como um cristão, ir ao supermercado como um cristão, tem que ser cristão casar como um cristão e votar como um cristão. É isso. Entendeu? Votar como um cristão. Eu acho que cada indivíduo, cada cristão precisa ter uma consciência. Eu sei que o que eu vou falar aqui pode ser até assim, assustar muita gente. Mas, alguém tem que falar, pastor. Pode mandar. Mas alguém tem que falar. Infelizmente, o que nós mais precisamos, nós não precisamos de mais pregações. O YouTube está lotado delas. Assim. Nós não precisamos, nós não precisamos de mais pregadores, está cheio, né? Nós precisamos de uma igreja que pensa. Que pensa. Não uma igreja que vai com as outras. Anota isso aí, irmão. Nós não precisamos de um povo Maria vai com as outras. Estão fazendo isso aqui, eu vou fazer também. Não, pensa, cara. Nós vamos pensar. Então, nós somos uma das nações que menos lê livro, cara. É verdade. Ler livros, estudar, ajuda a gente a ter um padrão de pensamento e elaborar, criticar. Não é crítica de... estou criticando aqui. Não, crítica de analisar e concluir. Né? Analisar, criticar e concluir a respeito das coisas. Então, é olhar para um cenário e não deixar outros pensarem por você. É você pensar. Peraí. Seu pensamento é esse, mas deixa eu analisar. Eu não tenho pensamento ainda sobre isso, não. Tem coisas que alguém pergunta e eu falo assim, cara, nunca parei para pensar ainda sobre isso, não, então não vou te dar uma opinião, não. Tem gente que fica para morrer, porque quer que a gente fale alguma coisa. Cara, é verdade. Eu não tenho para falar, porque eu não tenho para falar, porque isso aí é o que todo mundo tá falando. O que todo mundo tá falando, você já sabe. Agora, eu não parei ainda para eu concluir o que eu penso, para formar a minha opinião a respeito disso. Entendi. Então, eu acho que pensar é necessário. Pastorzão, mas o senhor concorda comigo que
é também responsabilidade do pastor informar os seus fiéis em relação a isso, ensiná-los. Porque eu vejo muita gente ainda, até o Cássio disse e disse bem, a gente com aquela ideia de que política e religião não se mistura. Política, mas é aí que você vai ter, ó. Se você tem esse pensamento que política e religião não se misturam, você vai ter que aceitar o que vier, então. Não fale depois mal. Foi pela negligência que a gente chegou no que chegamos em muitos lugares, né? Pela negligência. Então, eu vou muito além, sabe, Robert? Tipo assim, cara, eu acho que é igual você falar assim, é papel da escola educar seu filho. É óbvio, né? O óbvio tem que ser dito, irmão. Então, mas aí eu vou além. Tá, a escola vai ensinar para os meus filhos isso, aquilo. Mas educação de valores, princípios, morais, então, é dentro de casa. Então, política, cara, tem que começar em casa. Explicando por quê. Esses dias minha filha vendo um vídeo, toda hora passa um candidato lá e tal, não sei o que. Ela, nossa, mas que toda hora isso aqui aparece, papai. Eu aproveito isso pra mostrar. Isso aqui é isso, partido político é isso aqui, tá, não sei o que lá. A menina tem 10 anos, começa a entender as coisas, eu já vou ensinando. Então, acho que começa em casa, sabe? Isso não isenta a igreja também. Sim. Né? Por exemplo, relacionamento. É papel da igreja? É papel dos pais ensinarem, mas a família está destruída, alguém tem que falar. Alguém tem que falar. É verdade. Né? É verdade. Mas tem que começar em casa. É isso. Mas então... Gente... Rapaz, se a gente ficasse aqui com o homem, a gente ficou aqui, eu já tenho bastante assunto, não sai. O homem é uma enciclopédia. Mas eu disse, né? Bailarino. Pastor Leandrinho, foi uma honra receber o senhor aqui. Pastor Leandrinho está no Instagram também. Instagram do homem, o homem tem muitos seguidores, irmão. Mais de 100 mil seguidores. E ele tá aqui, ó, trazendo aqui para nosso humilde, alguém tem que falar, fala presença pra gente, ilustre pastor, dele. qual é o seu Instagram? leandroalmeida.br. Você que é nosso seguidor, vai lá. Não segue lá, segue o homem. Nós estamos convocando, gente, ó, quando for ao ar esse programa aqui, eu quero ver bombar o Instagram lá aí. Agora, porque alguém tem que falar, irmão. E a gente tá falando, tem que seguir o homem, tem que honrar o homem, que o homem é brabo demais. Pastorzão, tem mais alguma coisa para falar? Tem alguma consideração? Prazer enorme poder estar aqui com vocês, né? Não tô numa mesa assim de um podcast qualquer. Amém. Eu tô com amigos aqui, né? Então, papo bom e se deixar a gente vai. Se deixar vai fluindo, né? Mas vai continuar daqui. Gente, então é isso. Deus te abençoe, gente. Muito obrigado pela Até a próxima. Pela paciência. E, gente, vambora. Não se esquece, vamos se inscrevendo aí, curte, comenta e vambora, porque alguém tem que falar. Outra coisa, gente, ó, se você quer ser um patrocinador, se você quer acreditar naquilo que está acontecendo aqui, sabe? Entre em contato com a gente nas nossas redes sociais, porque eu tenho certeza que vai decolar a sua marca, aqui, a sua empresa. Já vamos agradecer aqui o nosso amigo aqui, Tarcísio, que cuida do nosso penteado aqui, da nossa barba. Tarcísio Barbershop, meu irmão, tamo junto. Ó, procura ele fica em Cabo Frio, tem 4 barbearias em Cabo Frio, tem em todo lugar, igual o Uber, irmão, tem em todo lugar. Vai até ele lá, que o cara é brabo, tem agenda, procura no Instagram, Tarcísio Barbershop, e é isso, gente, vamos pra cima, muito obrigado. Deus te abençoe, até a próxima.